Desde que eu era jovem, sempre gostei de jogos. Sempre estive no hospital. Por isso, eu também sempre estive jogando. Então, os jogos se tornaram uma parte importante da minha vida. Bom, rapaziada, esse aqui é o nosso Protinha, mesmo, jogando o jogozinho, ele deu game over e ele perdeu, ficou irritadinho ali, bro, tá putinho, e joga ali o Game Boy dele no chão não, na mesa ali, né, cara. O cara jogou tanto mesmo que já perdeu a graça, né, brother. Ele já jogou a AOS, eu acho que é isso, né, não sei que estilo é esse, tem o RPG, FPS, vários jogos aqui, brother. E pro nosso próximo, todos os jogos que ele jogava, que via a cada ano pra ele, era completamente lixo. Até porque a história e a construção de mundos eram todas iguais e estereotipadas. E segundo o nosso Protinha, não há profundidade no sistema. E ele tá ali, galera, sentado ali, olhando no notebook ali, procurando algum jogo original, né, cara, que faça o sangue dele ferver. E aí ele tá olhando ali, mas tem vários jogozinhos ali, né, brother. Mas o que chamou a atenção dele foi o jogo Dungeons Storm. E, rapaziada, esse jogo aí da Dungeons Storm aí, meu irmão, é um jogo indie de RPG, meu, e gráfico aqui péssimo, né, bro? É gráficos de 2D pixelado, né, bro? Até aquele jogozinho de Mega Drive, acho que até o Mega Drive tinha um gráfico melhor. Nossa, pode estar ali olhando ali, ver que o jogo tá em inglês, né, cara? E esse tipo de jogo não faz o tipo de jogo dele, né? Tá ali olhando e coisa e tal. Mas como o jogo tá de grátis, né, bro? Tá de gracinha. Ele vai lá e vai dar uma chance pra ele. E ele já entrou aqui, galera, no menu de classe, meu. Tem aqui humano, anão, elfo, bárbaro, fera. E tem um ponto de interrogação aqui que eu não sei o que é. Nosso prota não vai ficar muito tempo no jogo, então ele vai pegar qualquer um aqui e pegou logo um bárbaro, meu irmão. E, meu irmão, é um joguinho, parece que é Zelda, brother. Um joguinho de rolagem vertical. E o nosso protinha já faz tempo, meu irmão. Acho que a última vez que eu joguei esse tipo de jogo aqui foi Zelda mesmo. Bom, esse o nosso protinha, até que as ilustrações são ótimas. Rapaz, eu não sei de onde que tá vendo isso não, né? Mas, meu irmão, ele ficou tanto tempo jogando ali, brother, que já se passou as horas, bro. E o que parece ali já são 10 da noite, né? Ele dá uma olhadinha pro jogo ali, cara, ele percebe que aquele jogo que ele tá jogando é muito maneiro, muito irado, brother. Rapaz, eu ficaria doido jogando com um jogo daquele. E, rapaziada, o jogo Dungeon and Storm tem muitos personagens que podem ser considerados únicos ou uma verdadeira bosta. Antes de tudo, um NPC aliado é requisitado no jogo. Quando você morre, você tem que começar tudo de novo. Muitos joguinhos do Super Nintendo era assim, né? E no início até que foi maneirinho, né, cara? Mas, meu irmão, nosso pô tá bolado ali, meu irmão, que ele morreu por causa da sacerdote, meu. Acho que não curou ele, né, brother? E a médica ali, a enfermeira, né, tá mandando o moleque calar a boca, meu, que tá falando muito. Nosso Protinha se vira ali, pede desculpa, né, cara? Percebeu que subiu o tom. E ele tá decorando tudo ali, meu irmão. Aí, ó, 3 pra frente, 4 pra esquerda, 1 pra baixo. Meu irmão, isso aí é uma armadilha que tem ali perto ali, brother. E, meu irmão, você pensa que o nosso Protinha desistiu? Desistiu não, meu irmão. Ele tava mais focado ainda em zerar o jogo. Meu irmão, esse jogo é tão merda, mano, que esse jogo não tinha nem tutorial, nem coreano e nem inglês. Mas o nosso Protinha tá de boa, tá tranquilo. Ele fala que não importa o quanto demore, ele vai vencer esse jogo sozinho. E aqui ele tá no hospital aqui começando jogando o jogo, né, galera? E parece que já se passaram alguns anos, né, cara? Que já tá aqui trabalhando de funcionário público aqui, né? E parece que tá jogando, trabalhando, no trabalho jogando, meu irmão. Rapaz, o cara tá ali no trenzinho ali, jogando no celular também. Esse bicho ficou viciado, hein? E o nosso Protinha ali no menu ali, sempre escolhendo o bárbaro pra jogar ali, brother. O cara ficou viciado mesmo no jogo, meu irmão. E sempre morrendo também. Dessa vez aqui foi com o humano, né, cara? Não foi com o bárbaro, não. Rapaz, ele morreu foi com todos os personagens, meu irmão. Com a elfazinha aqui, com a fera ali. Rapaz, ele não é muito bom esse jogo, não. E, rapaziada, 9 anos se passaram, meu irmão. E nosso Protinha tá aqui, ó, com um sorriso de orelha a orelha, meu irmão, falando. Finalmente! A sala do boss final, rapaz. Nosso Protinha tá muito alegre aqui, meu irmão, com a cervejinha, o Red Bull que dá asas ali. E aqui tá, meu irmão, a sala do boss final, brother. Eu só tô cobrindo a sala aqui, é uma porta aqui, né, que parece ser uma porta, né. E um pontozinho aqui vermelho aqui que parece que é o boneco do nosso prota, né. E o nome dessa sala aí é o Portão do Abismo. E o nosso prota começa a pular da cadeira ali, me falando: aí, vocês viram isso, seus desgraçados? Tem mais alguém que chegou até esse ponto? 9 anos. Eu sacrifiquei os meus 20 por isso. E aí aparece um menuzinho pro nosso prota ali, perguntando se ele quer entrar na sala do boss. Nosso prota fala: claro que eu quero, né, cara? Levei esse tempo todo. Mas aí aparece outra mensagem: você pode acabar não voltando.
Você realmente quer entrar? Ele vai botar sim, né, brother? E essa mensagem aí, ele tá achando que porque o último chefe deve ser ameaçador, né, cara? Ele tá muito feliz ali, brother. Mas de jeito nenhum que ele vai voltar atrás, meu. Não de ter chegado tão longe assim, né? E o sistema então fala, você selecionou sim, carregando. Enquanto carrego, nosso patinho tá ali pensando, eu não espero vencer na primeira tentativa mesmo. Eu vou ter que reunir o máximo de informações para planejar uma estratégia. Quantos padrões você tem? E sobre os atributos? Bom, é provável que tenha um ultimate também, né? Já pensou se eu acabar matando o boss de primeira depois de toda essa preparação? Rapaz, ele tá ali felizinho ali, meu irmão. E pergunta se já carregou o jogo. E aí aparece a mensagem. Você chegou ao abismo. Tutorial completo. A nossa patrulha olhando aqui. O quê? Tutorial? Meu irmão, o tutorial agora tá até em coreano pra ele, brother. Até porque o jogo, o menu do jogo, né, era só em inglês, né, brother? Não só o menu, né, aquelas frases dos personagens nos jogos também era em inglês também, né? E nosso pratinho teve que trabalhar duro, meu irmão, pra entender tudo em inglês por causa daquele jogo. E fez isso por décadas. Bom, pelo menos virou um bilíngue, né? O sistema aparece aqui e fala que checagem de usuário completa. Meu irmão, começa a sair uma luz brilhante ali, brother. E o nosso prota começa a sentir uma dor, meu irmão, que queima o pelo e o corpo dele, meu irmão. Ele tá sentindo uma dor gigantesca, perguntando o que tá acontecendo, brother. Ele tá perdidinho. E o sistema aparece, começando a transmissão. E, meu irmão, o nosso prota simplesmente sumiu da cadeira ali, rapaziada. Aí ele tá ali, o quê? Eu perdi a consciência? E alguém tá falando ali, ó. Parabéns, jovens guerreiros. Nosso prota, o quê? O que está acontecendo? E o cara fala, hoje, todos vocês irão deixar este local sagrado. Nosso pratinho abre aqueles olhinhos dele ali, meu irmão, vê um cara ali com os braços abertos, uma galerinha ali. Tal, o cara berrando ali que todo mundo vai se tornar verdadeiros guerreiros e coisa e tal. Nosso pratinho olha para um lado e vê que tochas, ao invés de lâmpadas de LED, virou tochas, né? E pro outro lado, meu, só via bárbaros musculosos, brother. E na frente, um esquisitão dando um discurso, né, cara? E esse esquisitão aqui tá falando pra galera ele pegar uma arma que se encaixe com eles. Nosso potinho tá ali, ó. O quê? Arma? Do que ele tá falando? Isso é definitivamente uma língua que eu nunca ouvi antes. Então, como eu consigo entendê-la? Mas espera aí. Em primeiro lugar, por que eu tô aqui? Não, pera aí. Vamos nos acalmar. Se essa for a introdução de um jogo muito difícil, então, o que eu devo fazer agora? Entender a situação e reunir informações? Meu corpo até que parece bem. Mãos ásperas, músculos duros e tatuagens. E essa movimentação... Rapaziada, esse aqui é o nosso pratinho, galera. Rapaz, o cara tá trincadão, meu irmão. Rapaz, com uns 6 gominhos ali de abdominal, meu irmão. Que corpo é esse, brother? Que barbaridade. E nosso porta tá bugado ali, perguntando, o que? Esse aqui sou eu? E o cara lá, meu, tá falando pra aqueles que foram chamados pra poder vir lá na frente. E o cara começa a chamar o terceiro filho de Vanon, sei que lá, que é coadjuvante, né? O terceiro filho vai lá, olha pro lado, olha pro outro, pega uma arma ali, né, brother? E é um machado aqui de 2 cabeças. E o Belhote, ele fala que foi uma ótima escolha. E o Belhote grita que o terceiro filho de Venom é um guerreiro agora. E começa a gritar ali, chamando a segunda filha de Feuniline, Aina, um passo à frente. Nossa porta ali bugado, né? Espera. Essa situação é meio familiar, né? Enquanto isso, tá ali a mulher ali, né? A terceira filha, né? Recebendo ali. Parece que ela escolheu uma espada, né? O outro cara aqui escolheu uma arma aqui também. E o que ele escolheu foi uma lança. Aí vem outro aqui também, escolheu uma outra arma aqui também. O cara tá muito feliz e coisa e tal. E o cara grita ali que a graça de Rafdônia esteja com eles. Meu irmão, esse aqui é o Império aqui de Rafdônia aqui, brother. E já volta aqui pro nosso pratinho ali bugado. Na verdade, nem tanto assim, né? Porque agora ele tem certeza, mano, que ele tá dentro do jogo Dungeon Store. Ou Stone. Sei lá, brother. E ele tá ali pensando. Bom, quando eu escolhi o personagem Bárbaro como meu personagem, foi assim que o jogo começou. Sim, o Bárbaro que eu estava jogando ainda agora. Como caralho isso aconteceu, brother? No outro lado ali, do ladinho dele ali, tá um cara gritando ali que isso não pode ser, tá com alguma coisa errada ali. E o cara fala, o que é isso? Isso é o Dungeon Stone? Meu irmão, então o cara também foi teletransportado pro jogo também, meu irmão? Ou é humano também da nossa terra? Da terra do... Sai da terra lá! Da terra do nosso pratinho. E o cara tá tremendo ali. Que merda, por que eu estou aqui olhando pro lado, olhando pro outro? Nosso prota olha pra ele ali, cara, percebe que o cara é diferente dos outros bárbaros, né, cara? E também percebe, né, que ele não foi o único que entrou naquele jogo ali, que o cara é igual a ele. Mas nesse momento alguém chega ali e fala...
quem foi que abriu a boca, hein? Rapaz, nosso Protinha cagou nas calças. E quem chegou ali, foi aquele velhote lá, meu irmão. Rapaz, o cara é grande, brother. Pra cima deles ali, eles estão cagando de medo. Nosso Prota tá perguntando quando que ele chegou ali, meu irmão. O velhote olha pro nosso Prota e pergunta aí, foi você que falou essa merda toda aqui agora? E nosso Prota, não senhor, não fui eu não senhor. Berra ali cheio de medo. Ele olha pro cara ali e nosso Prota pensa, cara, tudo por causa desse cara idiota, que imbecil, cara. E o cara também tá, rapaz, se o nosso Prota tá com medo, imagina esse cara aqui, brother. Aí chega o cara, então... Foi você? O cara tá cagando ali, meu irmão. Rapaz, meu irmão, o cara tá olhando com essa fisionomia aqui, brother. Dá medo mesmo, hein? E o cara é bem burro mesmo, que o cara fala. Quer dizer, esse é o Dungeon Storm, não é? Meu irmão, quando ele falou isso, aquele velho só levantou aquele machadão ali, meu irmão. Já meteu machadada, brother, cabecinha saiu voando. E o nosso Prota ficou completamente assustado, meu. Porque eu acho que é a primeira vez que ele vê aquilo na vida dele, né? Ele dá aquela olhada ali pro lado ali, meu irmão. Mas que porra é essa, meu? O que tá acontecendo aqui, cara? É, meu irmão, não deu tempo pra pensar duas vezes, não. Porque o cara já chegou impressionando o nosso Prota ali, meu irmão. Encarando pra ele ali, bro. Nosso Prota cagando, se tremendo de medo ali. Na mente dele, se acalma, se acalma, se acalma. E ele pensa, eu também vou morrer se eu demonstrar alguma emoção. Mas nesse momento o velhote fala, o filho de Kaduya foi possuído pelo espírito do mal. Atenção todos, apaguem das suas memórias o que o espírito do mal disse. Nós podemos continuar com a cerimônia de maioridade. Nosso pó tá ali, ó. Agora eu entendi. Informação 1. Pessoas como eu, que entraram no jogo, são espírito do mal. Informação 2. Você é morto se alguém descobrir. Informação 3. Poderia ser a minha cabeça rolando no chão. Conclusão? Eu preciso passar por isso sem ser descoberto. E o cara continua gritando ali. Próximo. Quarto filho de Cernic. Serum, um passo à frente. Enquanto o cara tá gritando ali, nosso Prota percebe que tem um grande problema ali, meu irmão. Tá a galerinha ali, tudo reunida ali, né? Todo mundo andando próximo e próximo e próximo. E o pessoal tá indo na frente ali. E o grande problema... Olha, o grande probleminha ali é que o nosso Protinha não sabe o nome dele, meu irmão. E ele estaria, mas que porra é essa? Que jogo maldito, mano. Poderia pelo menos dizer meu nome, né, cara? Aí ele fica buscando ali janela de estátua, alguma coisa do tipo, aí ver se aparece, mas não apareceu nada pra ele não. E ele pensa, cara, eu não posso só adivinhar quando a minha vida depende disso. Enquanto esse cara fala, próximo, nosso Prota vai lá. Pera aí, a possibilidade é baixa, mas essa é a única maneira que eu tenho agora. Eu vou me mover 2 segundos após o nome ser chamado. Pode ser o nome de algum outro espírito maligno, mas vou deixar isso com a sorte. E nesse momento o cara fala... Filho de Jandel Bjorn. Um passo à frente. Nosso Protinha tá ali, ó. 1, 2... 2 segundos desde que o nome foi chamado. Se ninguém deu um passo à frente, deve ser eu, né? E o nosso Protinha então vai lá e dá um passo pra frente. E já não tá com a cara de cagado não, mano. Tá com a cara de determinado, né? Pra pelo menos sobreviver, né, brother? E o nosso Protinha chega ali e o cara fala, filho de Jandel Bjorn, se aproxima, meu filho. Ele tá ali andando ali com esse físico todo. Ele chega pertinho do velhote ali, meu irmão, já com a mãozinha fechada ali, tá com medinho, é óbvio. O velhote dá aquela encarada pro nosso Prota. Nosso Prota, eu acho que tá dando uma encarada pra ele, porque a cabeça é um pouco baixa, né? E o velhote fala, jovem guerreiro, escolha sua arma. E o nosso Protinha tá muito feliz, meu, porque deu certo a estratégia dele, né? E ele percebe que o nome dele é filho de Jandel Bjorn. Eu vou chamar ele de Bjorn só. Bom, mas agora nosso Protinha precisa tomar a segunda decisão mais importante pra ele agora, né, meu? E provavelmente é a escolha da arma, né, galera? E se liga só, para substituir sua falta de talento em magia, os bárbaros têm fortes habilidades físicas. E o nosso Protinha pensa, bom, pra começar, eu ia criar o meu bárbaro como um personagem de combate a curta distância. Então, a arma que eu vou escolher é essa. E o velhote dá aquela olhadinha ali pro nosso Prota. Um escudo? Rapaz, nosso Protinha escolheu um escudo ali, vai virar um tanque da parada. E na cabeça do Protinha, ele pensa, né, que é a melhor decisão que ele pode tomar naquele momento. E o velhote fala, filho de Jandel Bjorn. Com isso, você se torna um guerreiro. Enquanto isso, no quartinho, nosso Prota tá ali, irmão. Sincronização completa. E tá ali, a cadeira do nosso Prota vazio, né?
Rapaz, ele tinha uns 300 monitor, agora tá sendo só um monitor aqui e o outro aqui apagado. Tá aqui umas informações aqui, né, média de nível dos itens, informações e um monte de coisa aqui, galera. Quem quiser aqui dá uma olhada aqui. E tá aqui, ó, Bjorn Jandel, nível 1, físico 25, mental 35, habilidade 1, nível dos itens 24, novo mais 24, índice geral de combate 67, novo mais 6. E nosso prota pensa, bom, quando joguei essa corrida pela primeira vez, escolhi jogar com um personagem que usa o espadão, só porque era legal demais, mas eu morria demais. Nosso protinha tá bem bolado ali, né, cara, que ele morreu mais uma vez ali com os vários personagens que ele criava, né. Empunhadura dupla, marreta, mangual, mesmo experimentando armas diferentes, testando todas elas, tudo era dentro da meta Berserk. Minha gameplay não era muito estável, já que eu mal sobrevivia a todas as minhas batalhas. E um dia eu pensei nisso. Um bárbaro precisa ser usado como um tanque. Bárbaros são uma raça com alta vitalidade e força. Embora não sejam tão bons como tanques quanto os anões, ainda tem uma base para ser um. E já no mundinho dele ali, né, no passado ele pensa, né, bom, eu realmente não gosto de fazer isso, já que esse método de combate requer muito treino, mas seria uma pena desperdiçar toda a minha pesquisa e esforços até agora. Então, vamos tentar. E ele tentou com o escudão ali, né, cara, no joguinho ali, né, brother, com a explosão toda ali. A gente tá vendo uma cabeça de um monstro aqui no chão aqui, brother. E o nosso patinha não tá só com o escudo, tá com uma marreta aqui também. E parece que dessa vez, com essa combinação aí, ele conseguiu vencer, meu, passar várias fases, meu irmão. E ele achou o personagem muito overpower com aquele escudo ali. Já voltando aqui pro mundo do jogo, onde o nosso patinha tá, alguém grita, abra os portões. E o portão se abriu, meu. Então a galera ali reunida. E no meio dessa galera tá o nosso protinho ali, meu irmão, cagando de medo ali, ele pensa, né? Os bárbaros que passaram pela cerimônia da maioridade vão entrar no labirinto. Eles vão para a cidade com um labirinto. E essa cidade é Hefdonia. E o Belhote lá grita, né? Guerreiro Espartã, seu destino está naquele lugar. Vão em busca dos seus destinos, rapaz. E começa a galerinha correndo, todo mundo aqui, meu irmão. Rapaz, tem até um cara aí que parece ter uma múmia ali correndo também, meu irmão. Que doideira é essa? No meio dessa galera tá nosso protinha, é claro, né? Ele tá pensando, né? Vou correr junto deles por enquanto. Mas eles sabem pra onde estão indo? Meu irmão, tá a galera aqui tudo correndo aqui pra várias direções diferentes. Nesse momento eles chegaram em um lugar ali, né? Alguém grita ali pra parar ali. O outro cara fala, né? Que acha que eles se perderam, né? E o pessoal começa a gritar ali que o terceiro filho de Venom, Karag lá, levou eles pra direção errada e coisa e tal. O outro grita ali, fala que ele não merece liderar eles. E o nosso patinho só olhando pra eles ali pensa, né? Cara, que piada, cara. Não é como se eles também fossem bons, né? Já que seguiram, né? Nesse momento o cara fala, certo, ok, eu admito que não sou qualificado, eu vou desistir da posição de líder. Mas nesse momento, rapaz, a Graciane Barbosa gritou aqui, falou que ela vai ser líder e vai liderar todos eles. Meu irmão, olha o tamanho do braço dessa mulher, brother, rapaz. E ela é a segunda filha da Fineline ali, tal de Ainar, vou chamar só de Ainar, né, mano. E o pessoal sabe, fala que ela é sábia, né? Que ela deve achar o caminho, coisa e tal, né? E a Ainar tá aqui, brother, com essa carinha aqui. Rapaz, até que é bonitinho, rapaz. Sarado e bonitinho. Nosso prota tá olhando pra ela ali também, né, brother? Mas passou alguns minutos depois, brother, ela também já falou que tá perdida também, cara. E o pessoal tá tudo gritando ali, rapaziada, porque eles têm horário pra poder chegar no labirinto, galera. Porque se não chegar, o labirinto vai fechar. E o pessoal começa a falar que a Ainar não é boa pra ser líder, começa a esculachar ela, minha mina cai, fica pra baixo, né, cara? Fica chateada, né? E não se pode olhando ali. Aí, cara, esses perdedores não têm cérebro, não é? Se continuar assim, vamos acabar nunca chegando no labirinto. Mas ainda não quero atrair atenção. Nesse momento, tá aqui a nossa querida Ainar aqui, alguém bota a mãozinha no ombro dela, e quem coloca a mãozinha é o nosso prota, né, cara? E a Ainar conhece ele, né? Fala que, você é o filho do Jandel Bjorn, rapaz. No meio daquela multidão toda ali, ela conhece o nosso protinha. E ela pergunta se ele também veio ali pra culpar ela, né, coisa e tal, né? Nosso prota manda ela ficar caladinha e fala, não, estou aqui pra te dizer como chegar no labirinto. E ela fica completamente animada, o quê? Sério mesmo? Como? E nosso protinha vai lá e aponta no dedo, né? É só seguir aqueles caras lá, é só isso, mais nada. Meu irmão, e os caras parecem que não prestam não, né, cara? A menina aqui tá falando que eles são nojentos, só porque são bárbaros. E o cara ali fala que eles são selvagens, idiota, meu irmão. Povozinho ridículo.
E aí, na olhando ali, entendendo a explicaçãozinha do nosso prota, ela falou que ela entendeu, né, cara? Que ela vai seguir a risca. Depois ela corre ali pro pessoal ali e fala: aí, pessoal, achei o caminho para o labirinto. E o pessoal começa: é sério? Nossa, você realmente sabe. E ela começa a gritar ali: me sigam ali, né, galera? E tem um castelo aqui, né? Eles parecem que estão correndo por ali, né? E, meu irmão, parece que eles chegaram no labirinto ali, mano. Tem uma luz roxa ali, brilhando ali, brother. Uma multidão gigantesca reunida ali também. Chegaram, porque o nosso pato tá olhando pro labirinto ali, meu irmão, já suando frio ali e tá pensando: cara, entrar no labirinto é mesmo a decisão certa? Honestamente, não acho que ninguém perceberia se eu deixasse o grupo agora. Eu não só estive doente a minha vida toda, como também era só uma pessoa normal, que não tinha nenhuma experiência em bater em alguém com meus punhos. Alguém como eu pode lutar contra monstros no labirinto e vencer? Não há nenhum outro meio de pagar as taxas de Rafidônia sem precisar entrar no labirinto? Cara, a taxa. Um dos sistemas malignos do jogo Dungeon Edstone era que todos os cidadãos precisavam pagar taxas a partir dos 20 anos de idade. E se eles não pagarem, são executados. Há alguns meios de se obter dinheiro, mas os mais comuns são entrar no labirinto e lutar contra monstros, trabalhar em lugares como os bares da vila. Bom, na verdade parece que só tem esses dois meios, né, cara? E nós podemos estar ali pensando, né? Cara, mas o maior problema é que eu sou um bárbaro. Nesse jogo, um bárbaro não pode fazer nenhum trabalho normal. Por causa disso, sua classe é a única que recebe uma arma assim que começa o jogo. E aqui tá o pessoalzinho falando por trás do nosso protinho ali, mano, falando que não pode contratar bárbaro, coisa e tal, selvagem, isso e aquilo. E se esse não fosse o caso, nosso protinho não teria que enfrentar monstros, né, cara? Mas ele é um bárbaro, né? E falta 10 minutos pra entrada da fenda ali se fechar, né? E o maior problema é que o labirinto só abre uma vez por mês. E nosso plot fica ali pensando, né? Bom, se eu não entrar dessa vez, vou precisar dar um jeito de sobreviver nesse lugar por um mês inteiro. E se eu realmente não conseguir nenhum trabalho por ser um bárbaro como o jogo me definiu? Mesmo que eu sobreviva por um mês na vila, minha condição vai ser a pior possível. Se for para entrar, então essa é a hora certa. Mas não consigo fazer meus pés se moverem. Até porque isso não é um jogo. Isso é vida real. Mas nesse momento alguém coloca a mão no ombrinho do nosso prota e fala: filho de Jandel Bjorn. E a nossa querida Einar, né, cara? E nosso prota olha pra ela e fala: o quê? Terceira filha de Fineline? E ela fala: não, eu sou a segunda filha. Os outros guerreiros já entraram no labirinto. Somos os únicos que ainda não entraram. Precisamos nos apressar. Não temos muito tempo sobrando, já que chegamos aqui tarde. Nesse momento o cara tá gritando ali, falando que só falta 5 minutos pro labirinto fechar. E o nosso protinha percebe que o portal está ficando bem pequeno já, brother. Então ele se vira pra Einar e pede pra ela entrar primeiro, né? Que ele vai logo atrás dela, né? E ela concorda. Mas ela se vira pro nosso protinha ali e agradece ele, né? Pela ajuda, né, cara? Por ele ter ajudado ela a achar o labirinto, né? E nosso prota se vira pra ela e fala que não precisa agradecer, né? Pra ficar de boa, ficar de tranquilo, né? Ela então se vira no nosso pratinho e pergunta: o que eu preciso fazer para me tornar sábia como você? Nunca vi um bárbaro tão esperto como você antes. Quero ser assim também. Meu irmão, na cabeça do nosso pratinho já aparece ali você precisa nascer de novo. Mas ele não fala isso pra ela não, cara. Ele pensa ali uma resposta bem vaga pra dar pra ela e fala: você precisa pensar antes de agir, só isso. E ela fala que entendeu, né? Então ela dá esse sorrisinho e agradece pelo conselho e fala que vai certificar de retribuir a ajuda dele se ela voltar do labirinto, né? Claro, né? E nós podemos estar pensando: o quê? Se voltar no jogo? Bárbaros são pessoas que não conhecem o medo. Eles não parecem nada diferente na vida real. Aí ele se vira pra Einar e fala: aí, Einar, você também tá com medo de morrer? Ela então se vira pro nosso prota e responde, né? Bom, isso é natural, não é? Sim, estou com medo de morrer. Mas eu nasci como uma guerreira. Vou morrer se não lutar. Então preciso pelo menos lutar, né? Não é o mesmo pra você não, é? Nosso potinho abaixa a cabeça ali e responde que sim, mas pensa, né? Cara, eles também são iguais a mim. Simplesmente não tem escolha a não ser lutar. Até porque, se não matar os monstros, eles não vão conseguir sobreviver nessa cidade. Nesse momento, a menina ali se vira ali e fala, né, que eles vão sobreviver, né, e vão se encontrar de novo, né, rapaz, ele já pintou um casalzinho. Nosso patinha pega o seu escudo ali, né, percebe, né, que ele também é um bárbaro, né, e o cara lá grita, que fala que falta 1 minuto para o labirinto ser fechado, e dessa vez nosso prota vai lá e começa a correr igual louco, e nosso prota grita: cara, tô com medo, mas não tem outra escolha, né.
O jeito é cair pra dentro mesmo, parceiro. E o cara tá ali, mano, gritando que o labirinto tá fechando em breve. E o nosso Plotinha pensa, eu não tenho só o porte físico de um bárbaro, mas também tenho conhecimento que adquirir por criar milhares de personagens. Nosso Plotinha passou voado pelo cara ali, meu irmão. E o cara começa a gritar pro nosso Plotinha pra ele não ir pra lá porque é perigoso, porque já tá pertinho de fechar, né? E quando fica assim pertinho de fechar, é mais perigoso o portal, né? E o nosso Plotinha parece que não deu ouvido não, cara. Agora tá até felizinho, tá com um sorrisinho aqui, brother. E fala que vai sobreviver a qualquer custo. E aí, meu irmão, aparece o sisteminha ali, mano. Você entrou na caverna de cristal nível 1. Cai umas gotinhas ali, nosso Plotinha dá uma olhadinha pros lados, pro outro, pra cima e pra baixo. Pergunta o que tá acontecendo ali, brother. E pergunta onde ele tá, que ele tá perdidinho. Bom, rapaziada, nosso Plotinha tá parado aqui, cara. Ele fala que quando trata de Dungeon Stones, brother, ele é um especialista. Então pra ele tá de boa, tá tranquilo, vai ficar de boa ali, né? E se ele combinar o corpo robusto de um bárbaro dele agora e o conhecimento dele de jogo, meu irmão, segundo ele, pode sobreviver tranquilamente. E ele tá caminhando ali, rapaziada, tá uma escuridão danada ali, brother. Que ele não tá conseguindo ver nada. E ele tá pensando nos seus companheiros ali, né, galera? Porque todo mundo trouxe arma, mas ninguém trouxe tocha. Aí ele fica pensando, bom, com base no design do jogo, por ter cristais presos nas paredes do labirinto de nível 1, não tem necessidade de tochas. Mas espera, não me diga que essa é a região escura. A região localizada no canto mais distante do labirinto, a área super rara que não tem luz. Mas geralmente não se começa na região escura, não é? Não, isto é realidade, então nada é garantido. Como o ponto de partida é aleatório, é possível que alguém comece pela região escura, diferente de como era no jogo. Por hora, o nosso Plotinha fica chamando de janela de status, janela de equipamento, informação de personagem, status, inventário, habilidade, tudo, meu irmão. E não aparece nada pra ele ali, bro. Ele fica completamente bolado, né, cara? Ele percebe que ficar parado ali não vai adiantar nada, né, cara? Vai ter que andar pra qualquer canto aí e ver no que vai dar. E ele começa a dar aquela caminhadinha ali, né, cara? Descendo ali algumas pedrinhas. Ele tá se preocupado, né, cara? Porque o ritmo dele tá muito lento, né? Mas tem que se prevenir, né, cara? Porque, ó, pode ter armadilha ali, né, cara? E quando falou nisso, meu irmão, rapaz, ele já sentiu aqui alguma coisa aqui, rapaziada. Ele dá aquela gritadinha de base ali, rapaziada. Ele pisou numa armadilha de urso ali, brother. É uma armadilha de urso, mas quem plantou aquilo ali foi Goblin, né, cara? E o sisteminha parece aqui que o personagem dele pisou de uma armadilha de Goblin. E, rapaziada, ele trinca os dentes ali, galera, porque ele não quer gritar pra não chamar atenção, cara. E tem que se acalmar ali, brother. E ele sabe que quem armou aquela armadilha ali foi um Goblin de nível 1. E ele tem certeza que o Goblin que armou aquela armadilha está escondido em algum lugar por ali. Meu irmão, ele dá uma olhada pra frente, mano, não consegue enxergar nada, mano, um breu do nada ali. Dá uma olhadinha pro lado ali também, rapaz, dá uma olhadinha pro outro, tá perdidinho, meu irmão. E ele pensa, é possível que não esteja por perto? Bom, pode ser possível. Se eu tiver sorte, ele pode ter se afastado por algum tempo. Só que aí ele já volta assim, né, brother? Porque ele pensa, não, tais pensamentos são os mais perigosos. Preciso assumir o pior cenário, caso não tenha certeza da situação. Se tem uma armadilha aqui, então tem que ter um Goblin por perto. E se um Goblin ouvir meus gritos e me encontrar, quem caiu na armadilha, ele vai esperar que eu perca minhas forças enquanto se esconde na escuridão. E é por isso que eu preciso ficar em silêncio. É assim que a Dungeon Stone funciona. Nesse caso, vamos fazer o que é necessário primeiro. Ele dá uma olhadinha ali na armadilha ali, rapaziada, e percebe que tem veneno de paralisia ali, né, brother? E ele tá bolado ali com os bárbaros ali, né, cara, que eles só deram a sandalinha pra ele, né, cara? Em vez de dar uma bota de couro ali, já prevenia, né? Mas ele percebe que não adianta nada reclamar, né, cara? O jeito é seguir em frente, né, cara? Meu irmão, o cara tá num desespero que só, brother. Rapaz, eu acho que esse cara aqui vai tá lascado pra lutar, né? Se tiver que lutar com o Goblin, né? Ele dá um gritinho ali e manda aparecer, né? O tal do Goblin aparecer, né? Mas fica pensando, né? Que o veneno tá espalhando pelo pé direito, mano. O pé dele, o direito dele ficou todo dormente. E ele pensa, cara, eu nem sinto medo por causa do efeito do veneno paralisante. Acho que é uma boa coisa. Merda, por que tá tão silencioso? Aí, meu irmão, ele berma. Aê, eu falei pra sair logo daí, seu filho da fruta. Mas aí ele pensa, né? Cara, será que isso é tudo ilusão minha, cara? E na verdade não tem Goblin nenhum aqui? Bom,
Mesmo que eu só esteja agindo como um idiota, eu vou me tornar um idiota que sobrevive. E começa a berrar ali, né? Falando que vai sair dali onde que ele tá, tal. Dá uma pichazinha pro Goblin, né? Aí, rapaziada, ele começa a ofender os Goblins, né, cara? Ele fala, aí, ó, sua mãe é um Goblin, seu pai é um Goblin também. Seus irmãos também são todos Goblins. Meu irmão, o cara tá louco, brother. Mas, rapaziada, rapaz, o Goblin tá atrás dele ali, meu irmão. Sei não, hein, cara. E o nosso plotinha, galera, ele escutou os passos, meu irmão. Parece que ele escutou os passos dos Goblins. Aí ele pensa, qual é o problema, cara? Não aguenta que eu insulte sua família, é? Na verdade ele fala, né? Agora ele vai pensar. Bom, os passos vieram de trás. Provavelmente se aproximou porque eu estava me afastando dele. Por mais que eu saiba que está aqui, ainda é problemático que eu não possa vê-lo. Preciso aumentar a velocidade para fugir dele. Bom, e ele vai tentando aumentar a velocidade ali, né, rapaziada? E o Goblinzinho vai copiando os passos dele ali, brother. Não vai deixar a presa sair assim tão fácil, não. Nosso potinha se vira pro lado ali, meu. O Goblinzinho tá atrás dele ali. Agora eu não sei se o nosso pote tá conseguindo enxergar ele ou não, né? Mas eu acho que não tá conseguindo, não, né? E o nosso potinho ele pensa, né? Bom, ele está seguindo enquanto mantém certa distância. Quando eu paro, ele também para. E, brother, eu acho que o nosso potinho tá vendo ele, né, cara? Porque o nosso potinho, o quê? Ele tá alegre, vendo que sua presa está sangrando até a morte. E olha a carinha do Goblin aqui rindo, cara. E o nosso pote fica puto, né? Rapaz, esse desgraçado é muito esperto, cara. Nem tenta mais esconder sua própria voz agora. Beleza. Agora é hora de mudança de planos. E nosso pote tá caminhando ali, mano. Rapaz, nosso pote tá perdendo litro de sangue ali, né, cara? E do nada, rapaziada, ele cai no chão ali, galera. Rapaz, ele caiu no chão ali. Será que essa mudança de plano? É, parece que é, cara. Ele tá pensando ali, ó. Ótimo. Sua presa desmaiou. Assim como você queria. E o Goblin tá ali paradinho, olhando ali, mano. Também não se aproxima, né, cara? Mas o bichinho fica rindo ali, meu irmão. O bichinho tá alegre ali, que já conseguiu uma presa. Rapaz, mas o bicho é esperto, rapaziada. Porque o Goblin lá tá com uma pedra pra ver se o bicho morreu mesmo. E o nosso Goblin ficou meio puto, né, cara? Que não esperava isso dele, não, né? E, pô, até que é esperto pra caralho, né, pra fazer isso, né? E segundo o nosso prota, o Goblin é mais inteligente em comparação com os próprios bárbaros, galera. Rapaz, os bárbaros também são bem burros, então, né? E o Goblin, meu, se aproximou do nosso protinho ali, meu irmão. Rapaz, tá pertinho do nosso prota ali, cara. Ele estica a mão ali, cara, perto do nosso protinho ali. Nosso protinho tá ali já de olho ali, meu irmão. O Goblin também arreganhou os olhos ali também, brother. Porque do nada, rapaziada, nosso prota já se levantou dali, galera. Pronto pra atacar o bichão. Mete o soco ali e, rapaz, o Goblin conseguiu desviar do soco do nosso prota, meu irmão. E com essa linguinha de fora aqui, ele começa a rir pro nosso prota. E o nosso prota, o quê? Eu tava muito longe. É, não mediu a distância pelo visto, né? Mas, meu irmão, o braço do nosso prota aqui, a mãozão do nosso prota aqui começa a se levantar aqui, brother. Ele tá se levantando sozinho, mano. O corpo dele tá se movendo sozinho. Estica ali, meu irmão, rapaz, brother, pegou pela cabecinha do Goblin, meu irmão. Que doideira, hein? E afundou o bichão no chão. Nosso prota levanta o braço ali, meu irmão, vai descer a marretada, brother. E sai gritando ali que é o mais forte. E começa a desferir vários golpes ali no bichão ali, brother. Gritando, você é presa aqui, seu Goblin maldito. Este é um corpo de um bárbaro, não de um doente. Rapaz, mas o nosso prota não parou não, meu irmão. Rapaz, é cada soco ali, mano, que tá doendo até em mim agora. É soco de direita, soco de esquerda, não para não, é uma metralhadora de soco, brother. Rapaz, um soco ali chegou a afundar o bichinho ali, meu irmão. Rapaz, tô até com pena do Goblin agora. Meu irmão, e a porrada foi tão grande que dessa vez o bichinho sentiu, meu. Abriu até a boquinha ali, brother. E agora, meu irmão, nosso prota vai lá, mano, com as duas mãos, levanta pra cima ali, mano, vai descer com tudo ali, brother. Eu acho que vai ser o fim, né? Meu irmão, foi o fim mesmo. Espirrou ketchup pra tudo qualquer canto, rapaz. Fez uma obra de arte. E o Goblinzinho tá aqui todo derrotado, galera. E o sistema aparece. Você derrotou um Goblin. Ganhou 11 de XP. Bom, eu não sei se o nosso prota tá vendo esse sistema aqui não, né? Eu acho que tá lá no computador dele aparecendo, né? E o nosso protinha tá ali, mano, de joelho ali, de frente pro bichinho ali. E o bichinho parece tá sei lá, né? Tá se desfazendo ali, desaparecendo, né? É, de fato, que o nosso prota também tá assustado, né? Porque o corpo dele acabou sumindo ali. E isso é como no jogo, né, cara? No jogo também é a mesma coisa, né? E apareceu um cristalzinho ali, né, galera? Aquilo ali acho que é o dinheiro ali, né? Pra eles ali, né? É a moeda usada na Dungeon Stone. Nosso prota pega ali o cristalzinho ali, percebe que o cristal mágico é de classificação 9 e fica ali tentando determinar seu valor. E percebe que o valor daquele cristal ali é um pedaço de pão. Bom, um pedaço de pão é já alguma coisa, né? Nosso prota dá um sorrisinho ali, rapaz, até que ficou felizinho ali por causa do cristal.
Na verdade, o sorrisinho foi por ironia, né? Porque ele tá ali. Foi isso que eu ganhei por passar por toda essa merda. É, né, cara? Fazer o quê, né? Já tô na merda mesmo, né? É, o jeito é se sujar mesmo, né? E vai. Acho que ele vai embora, né? E ele fica pensando: bom, este lugar é um mundo onde labirintos e monstros existem. Monstros mortos deixam itens pra trás e somem. E na cidade lá de fora, existem cenários familiares e outras raças que vivem juntas. Este, com certeza, é um mundo dentro do jogo que eu conheço. Mas eu nunca vou confundir a minha realidade pensando que isso é um jogo. E o nosso plotinho vai caminhando ali mesmo, e ir perdendo litros e litros de sangue ali. Rapaz, eu não sei se vai dar muito certo isso não, hein? E rapaziada, o sistema começa a apitar ali, mesmo, falando que ele perdeu muito sangue, tá sangrando muito, coisa e tal. E o nosso plotinho já não tá mais andando, tá se arrastando no chão ali, brother. E ele percebe, rapaziada, que aos poucos, meu irmão, a perna dele vai parando, meu irmão. Não tá conseguindo nem se mexer mais, brother. No caso é o veneno, né, que já espalhou tudo, já tomou conta ali da perna toda já, né? E como ele não tá usando mais a perna machucada, não tá mais doendo como tava antes, né, cara? E ele tá até se movendo mais rápido do que ele esperava, né? Se rastejando assim. E a melhor recompensa pra ele agora, galera, é não pisar mais em armadilhas. Bom, e se arrastando assim é bem melhor, né? Porque agora ele consegue ver com cautela nas armadilhas ali, né, cara? Que ele passou por uma ali do ladinho dele. Bom, e algumas horas já se passaram, e agora outras partes do corpo dele já tá doendo, cara. Mas pra sobreviver, ele consegue aguentar isso de boa. E o sisteminha não para, meu irmão. Fala que ele ainda tá sangrando, meu irmão. Meu irmão, mas o pezinho dele também tá bem ferradinho, hein, galera. Rapaz, rapaz, eu acho que vai ter que amputar isso aí. E dessa vez caiu a ficha dele, né, cara? Que agora ele percebe que isso tá ficando perigoso, né? Ele precisa achar alguém que possa ajudar ele o mais rápido possível. E ele tá ali pensando: cara, se eu continuar nessa direção, tenho certeza de que eu vou conseguir sair dessa escuridão. Aí ele começa a lembrar daquele carinha lá, né, cara, que veio do outro mundo, né, cara? E pergunta o que aconteceu com o cara, né? Antes, né? E fica se perguntando se ele realmente morreu ou acabou acordando no corpo original dele no mundo, né? No mundo dele ali, né? E agora ele acha que entende porque os humanos têm religião, né, cara? É, a gente só lembra de Deus quando tá nessa tipo de situação aí, né? E o sisteminha começa a apitar ali, falando que ele tá sangrando muito, e fala: aviso. Resta menos de 5% da vitalidade do personagem. Se você não receber o tratamento logo, o personagem pode morrer. E o nosso plotinho tá ali, se arrastando, meu irmão. Rapaz, ele já deve ter andado quilômetros e quilômetros ali, né? Só se arrastando, né? Ele dá uma olhadinha pra frente ali e pensa: bom, acho que tô indo bem, tá ficando mais claro. É claro que o primeiro andar inteiro não pode estar coberto em escuridão. Preciso chegar na área mais clara. E parece tendo uma luz ali no fim do túnel ali, né? E olhando aquela luz ali, né, ele fica até feliz, né? Porque ele acha que vai conseguir alguém pra poder ajudar ele, né? Mas ele já tá vendo coisa, né, cara? Que ele já vê o outro bárbaro dele ali, o cara rindo dele ali, né? Falando que ele é uma piada, né? E ele, da imaginação dele, fala: por que eu ajudaria um bárbaro à beira da morte que nem você, hein? Por acaso é uma bela mulher ou um homem inteligente? Você é só um bárbaro idiota, mais forte do que uma pessoa comum. E o nosso bot olhando pra ele: cara, o negócio tá feio mesmo, cara, eu tô vendo coisa. E meu irmão, nosso bot já tá ficando doido já, meu. Ele tá sentindo sua identidade se partindo em dois, mano, ficando lento, tudo lento ali. Ele tem certeza, né, que tá ficando louco ali de tanto perder sangue. E ele fala, né, que ele precisa sobreviver, não importa o que ele faça, né, cara. E o outro ego dele ali, a imaginação dele fica zombando dele, coisa e tal. E ele manda a imaginação dele calar a boca e fala que não vai desistir, meu irmão. E começa a se arrastar ali. Rapaz, deixou o escudinho pra trás aqui, mas tá se arrastando. E achou a luz no fim do túnel. E o sisteminha apita: aviso, resta menos de 4% da vitalidade do personagem. E o nosso plotinho dá aquela olhadinha ali: rapaz, ele tá bem ferradinho mesmo, cara. Rapaz, eu acho que não vai sobreviver não, hein. É o Prota, vai sobreviver, é óbvio, né. Ele começa a gritar ali: por favor, alguém, rapaziada. Tem uma galerinha passando ali, cara. E um deles deu uma olhadinha e parece que viu o nosso Prota, né. De fato viu, né, que ele aponta ali pro amigo dele e fala: aí, Drauz, tem um bárbaro morrendo ali. O lourinho olha ali: o quê? Um bárbaro? Mas o sisteminha não para não. Aviso, resta menos de 4% da vitalidade do personagem. Você ainda está sangrando. Aviso, resta menos de 2% da vitalidade do personagem. Conquista completa. Condição: vitalidade cai para abaixo de 2%. Recompensa: seus status mental vai continuar aumentando em mais 1. O tal do Drauz ali se aproxima do nosso Prota, abaixa ali e fala, né? Pelo que parece, ele é um novato, né? O nosso Prota olhando pra ele pensa, né? Porra, se você sabe que eu sou novato, me ajude logo, seu babaca.
Mas o Drauz tá ali pensando, né? Cara, isso não é suspeito? Na verdade tá falando, né? Como o novato chegou aqui mais rápido que a gente? E o nosso prota tá bem bolado ali, porque ele não consegue nem falar, meu irmão. O rapaz já perdeu tudo, já até a voz. Ele olha ali pro tal do Drauz ali, meu irmão, bolado, meu. Cara, para de ficar falando, só me ajude, por favor. E o Drauz fica olhando pro nosso prota ali também, meu, encarando ele ali também. Dá um sorrisinho ali de canto ali, rapaz, esse cara parece que não presta não, hein. Ele se vira ali pros seus companheiros e fala: sacerdotista Exina, você acha que pode tratar esse homem? E nosso prota, o quê? Uma sacerdotisa? Tem uma sacerdotisa no seu grupo? Se eles têm uma sacerdotisa, deve ser de nível bem alto. Que milagre! Eu estou salvo, mas a mulher fala que se recusa a salvar aquele homem. Meu irmão, mas que mulher pilantra também, né, cara? Essa mulher aí não tem o poder da escura, cara. Tem que estar ficando negando seu preconceito puro. E o cara dá aquele sorrisinho. Ah, é mesmo, é? Fazer o quê, né? Não tem o que fazer então, né? Aí ele olha pro amigo dele ali e pede pra dar uma poção, né, que ele tem ali, né, cara? E o cara, o quê? Não! Elas são apenas para emergências, caso não possamos ser tratados pelo poder divino. E o cara fala, cara, você tem um monte aí. Vou te pagar quando estivermos lá fora. Manda uma aí, vai. E o cara vai lá e joga a porçãozinha pro tal do Trauz, até esqueci o nome dele, acho que é isso, né? Ele abre a porçãozinha ali, olha pro nosso padinho e fala, né? Aí, já que não são poderes divinos, vai doer um pouquinho. E na cabeça do Potter tá ali, ó. Tá, cara, vai logo, cara. Manda brasa. E o cara vai lá e desperdiça ali. Desperdiça não, né? Despeja, né? A poção na ferida da perna ali do nosso prota ali, no pé, né, cara? E o sisteminha apita. Sua vitalidade está aumentando rapidamente graças à recuperação em andamento. Meu irmão, mas o nosso prota ali, meu irmão, já esticou os olhinhos ali, bro. Começa a gritar mentalmente, né? Mas que inferno é isso? E agora acho que começa a gritar verbalmente, né, mano? Rapaz, ele dá um grito ali gigantesco ali, mano. Tá sentindo muita dor, hein? Meu irmão, a sensação dele é que parece que o corpo dele tá derretendo, rapaz, isso deve doer bastante, né? Bom, a porçãozinha tá ali, né? Parece que já usou tudinho, até desperdiçou aqui uma gotinha no chão. Rapaz, mais um pezinho, nosso prota ali já ficou curado completamente também, né? Pô, aquela dor então valeu a pena, né? Nosso protinha se levanta ali, né, cara? Já tá de joelho ali já. Levanta a cabecinha ali e pensa, né? Cara, eu realmente achei que fosse morrer agora. E nesse momento o tal dos Drauz chega ali, rindo ali e fala para as prota. Agora vai nos dizer como um novato conseguiu chegar aqui antes da gente? Se você conhece uma passagem secreta, eu gostaria de comprar essa informação. E nosso protinha olhando para ele ali. Então esse era o seu objetivo, não é? Provavelmente é o melhor. Não há nada mais suspeito do que boa vontade sem motivo. Aí nosso patinha fala, cara, eu não sei, cara. Assim que eu pisei no labirinto, estava aqui. Aí o Drauz bota a mãozinha no queixo e pensa, né? Na verdade fala, né? É mesmo? Bom, entendi. Eu li sobre isso antes. Devido a uma instabilidade dimensional, ouvi dizer que você pode cair nos arredores da escuridão às vezes. Embora a probabilidade seja tão baixa que isso acontece mais ou menos de 100 em 100 anos. E nosso potinho tá ali, ó. O quê? Uma vez a cada 100 anos? A nosso potinho fica olhando ali pro grupo dele e pensa, né? Cara, eles têm um mago e uma sacerdotisa nesse grupo. Isso significa que são ao menos de nível intermediário ou alto. E logo na minha primeira viagem, eu passei por algo que eles nunca viram. Bom, o Drauz se levanta ali, né? Olha pro nosso potinho, fala que a história dele é muito interessante e se despede dele ali, né? E fala, aí, cara, você pode ir, não se importe com o valor da poção, fica tranquilo. Nosso potinha olha pra eles ali e pensa, né? O quê? O tempo gasto no labirinto é precioso como ouro. É um milagre terem perdido todo esse tempo comigo pra começar. Ele pega o seu escudinho ali, né, que tava no chão ali, né, e pensa, né? Cara, eu deveria estar feliz por ter sobrevivido, mas é nojento ser alvo de pena. Bom, rapaziada, e o grupinho aqui do Drauz aqui, galera, parece que estão seguindo o rastro do sangue do nosso prota, né, cara? Que tá o sangue dele aqui, eu acho que eles estão querendo saber de onde o nosso prota saiu, né? O de cabelo vermelho ali fala, aquele bárbaro foi muito sortudo. E o Drauz aqui fala, o que sortudo? Ele passou por tudo aquilo desde o começo, cara. E o cabelo vermelho fala, ok, mas se tivesse pisado em uma armadilha de Goblin no primeiro andar, mesmo que não pegasse, ele eventualmente morreria. Tô dizendo que ele foi sortudo de topar com a gente. E a menina aqui das flechinhas aqui fala, né? Ele foi sortudo de encontrar com o Drauz, não com você. Você nem queria usar sua poção, seu mão de vaca. Aí o cara começa a rir ali, né? Ué, eu não queria usar minha poção porque existe vários desgraçados como ele. Não concorda comigo, sacerdotisa? E a menina ali fica quietinha ali, não fala nada, não concorda nem discorda, né? Mas a menina da flecha ali fala, acha que todo mundo pensa como você? Se não fosse pelo regulamento do templo, ela teria curado.
Ah, rapaziada, então ela só não curou ele porque ela tem um regulamento do templo ali, né? Bom, se for isso, até que ela é uma menina maneira, né, cara? Às vezes ela não consegue curar por causa que ela tem um contrato com o templo, né? Mas da forma que ela falou, me recuso também? Não sei não, né? Mas vamos continuar a história. É, meu irmão, os dois tá discutindo ali, né, cara? A menina falou que o cabelo vermelhinho tem que aprender algumas coisas com o tal do Drauzio e coisa e tal. E o Drauzio ali todo, né, se fingindo de timidozinho. Ah, cara, você é muito gentil, obrigado. Esse Drauzio aqui, esse aqui parece que não presta mesmo. Mas o Drauzio dá uma olhada ali e fala, né? Cara, quando que o rastro desse sangue, desse bárbaro vai parar, hein? E a menina da flecha ali começa a zombar, né? Julgando pela mentalidade do Bárbaro até agora, acho que ele não foi tão sortudo como você disse, não é? E o cabelinho vermelho responde, vai acabar em algum lugar esse rastro, tenho certeza. Bom, e o tal dos Drauz aponta ali o dedinho ali falando que talvez tenha um atalho por ali, né? Que eles precisam ir por ali, né? E a sacerdotisa fala que é bom ter um guia. E a menina da flecha aqui fala que o tal do Drauz aqui é incrível, porque ele conseguiu memorizar todo o mapa do primeiro andar. E a maioria dos guias só sabem a direção. Mas nesse momento o tal do Drauz ali dá uma paradinha ali, meu irmão. Alguma coisa chamou a atenção dele ali. E sei lá, né? Tem uma porta aqui, sei lá, meu irmão. Um bagulho aqui, brother. E eles acham que eles foram o primeiro a chegar ali, né? O tal do Drauz vai lá, bota a mãozinha ali em algum lugar ali, brother. E na verdade não é uma porta, não, rapaziada. É uma pedra ali, cara. Que ele botou a mãozinha ali e acendeu uma luz aqui. Parece que abriu um portal, mano. Sei lá, brother. De fato é o portal, galera. Porque o Drauz aí tá todo feliz ali. Porque é o portal que vai levar eles pro segundo andar. Mas, nesse momento, eles estão caminhando ali e a menina da flecha ali manda todo mundo esperar ali, né, galera? O pessoal dá aquela olhadinha pra ela ali, né? E, galera, a menina viu aqui, galera, a sandália do nosso prota, meu irmão, junto com a armadilha ali, meu irmão. E ela tá impressionada, né, que tá ali, né? E o mago vai lá, levanta a mão aqui, faz uma magia aqui, fala que ela provavelmente tem razão. E solta magia em um buraco ali, mas não tem a mínima ideia do que seja. E todos estão ali parados ali, né, galera? Olhando de boca aberta ali. Rapaz, não tô entendendo mais nada. E o maguinho chega ali, se vira pro Drauz e fala. Aí, quanto tempo leva pra chegar onde encontramos o Bárbaro? E o Drauz responde. Cara, a não ser que você pegue um atalho, deve ser cerca de 15 quilômetros. E o mago fica surpreso. O quê? Ele se arrastou por um caminho tão longo em completa escuridão. Que desgraçado monstruoso. E o cabelinho vermelho tá ali, mano. Cara, ele deve estar louco. E ele fica pensando, né? Se fosse eu, teria me arrastado por horas sem nenhuma certeza. Eu não percebi antes, mas... Lembrando agora, aquele bárbaro estava esticando a mão direita na nossa direção. Isso mesmo, ele nos mostrou o cristal mágico. Mesmo depois de se arrastar por todo aquele tempo, ele não esqueceu do item de troca dele. Meu irmão, aí o cabelinho vermelho dá uma risadinha e fala, cara, eu retiro o que eu disse antes. Aí, Drauz, qual era o nome daquele bárbaro mesmo, é? E fica pensando, né? Ele só teve sorte? Desgraçado como ele, morrem cedo mesmo? Não, nada disso. Loucos como ele não morrem, a não ser que seja uma circunstância muito especial. Não importa quão difíceis as coisas sejam ou quanta agonia tenham que enfrentar, eles nunca tratam a morte como uma rota de escape. Rapaziada, já voltando pro nosso pratinho aqui, o sisteminha pita. Você derrotou um Goblin. Você derrotou um Goblin. Então, nosso prota ali, derrotando vários e vários Goblins. Rapaz, agora ele tá com sangue no zóio. E, meu irmão, não parece que o nosso prota foi atrás de todos os Goblins ali do labirinto ali, meu irmão. Querendo se vingar de qualquer maneira, meu irmão. E o nosso pratinho fica pensando ali, né? Eu fiquei nervoso de início, mas assim que recuperei a minha visão, os Goblins não eram ameaça. E as armadilhas foram colocadas aleatoriamente pelo chão. Rapaz, no escuro tudo bem, né? Mas na luz ele nem disfarça, né? Bota a armadilha ali e pronto, né? E o Goblinzinho aparece atrás dele ali, né, cara? Mas suas emboscadas eram muito previsíveis e seus esconderijos muito óbvios. E é claro que o nosso protinha vai lá e manda um porradão no bichinho ali e o bichinho já sai voando igual papel. Mas com tanta essa luta aí, né, rapaziada, existia um único problema, cara. E o problema era a fome, né, cara? O nosso pai tava com a fome de leão ali. Ele olha pra cinturinha dele e ele fala, cara, eu tenho certeza que o chefe adjunto me deu um pouco de comida. Meu irmão, tem um saquinho ali, mas o saquinho já tá rasgado já, né, brother? Nosso potinho levanta ali e fala, mas que merda, cara. E esse saquinho dele rasgou aí, cara, porque ele ficou se rastejando no chão, cara. E já perdeu grande parte da comida dele, né? Mas sobrou alguns pãozinhos ali, né, cara? Nosso potinha tá mandando pra dentro, meu irmão. E como sobrou bem pouco, né, cara? Que ele perdeu uma parcela gigantesca de pão pelo caminho. Ele vai tentar comer o mínimo possível ali pra não poder ficar sem, né, cara?
E ele tá mandando o pão pra dentro, meu irmão. E com a fome que ele tá, brother, aquele pão duro do jeito que é, meu irmão, tá simplesmente gostoso pra ele. Mas quem come muito pão também fica com sede, né? Ele dá uma limpadinha na boca ali e fica se perguntando aonde que ele vai conseguir água pra beber. E ele pensa, bom, no Dungeon and Stone tem um sistema de fome. Ele só ativa no labirinto. Eu nunca precisei carregar água por aí, já que eu só precisava comer. Mas isso não é um jogo. Já era um jogo difícil pra caralho, mas agora, meu irmão, que virou realidade, a dificuldade tá insana. Não, isso é só outro mundo que acontece de ser similar ao jogo que eu conheço. Já que o chefe adjunto não me deu água, tenho certeza de que há água no labirinto em algum lugar por aqui. O nosso prota tá ali caminhando ali, parece que ele escutou um som de água, né, cara? E tem um carinha ali também, ali, coletando água ali também. O carinha dá uma olhadinha pro nosso protinha dá uma olhadinha pra ele. O cara vai tampando sua garrafinha ali, né, cara? Rapaz, o cara é meio mal carado, né? O nosso prota vai se aproximando ali, né, cara? E o cara vai metendo o pé, né? O cara não quer conversa com o nosso prota, não. Rapaz, o pessoal ali tem um preconceito gigantesco contra os bárbaros, né? Ou não, né? O nosso prota tá pensando, né? Bom, é como se tivesse uma regra não dita. Não interaja com os outros aventureiros, a menos que seja absolutamente necessário. Bom, enquanto isso, nosso protinha tá ali, né? Contando as pedrinhas que ele já conseguiu acumular ali, matando os goblins, né, cara? E já são 44 pedrinhas que ele conseguiu. E o nosso prota sentado, ele tá até surpreso, né? Que ele conseguiu coletar várias pedrinhas, né? Bom, rapaziada, mas se você ficar num labirinto, galera, o problema maior não é a fome e a sede, não, rapaziada. O maior problema é o cansaço. O nosso protinha tá muito cansado. Bom, ele caçou muitos goblins, né? Então isso é bom, né? Mas ele precisa dormir, né? E dormir no labirinto ali é meio perigoso, né? Nosso potinho tá até com sono ali que chegou a abrir um bocão. E rapaziada, existem duas formas de poder dormir no labirinto. A primeira é deixar sua vida nas mãos de Deus e dormir. E a segunda é encontrar algum aliado para um proteger o outro. Ou seja, enquanto um dorme, o outro ficaria de guarda, né? Bom, e foi isso que o nosso protinha tentou fazer, né, galera? Mas os malucos ali ficavam com medo do nosso prota ali e fala que não ia fazer grupo com ele, não. O nosso prota tenta explicar ali a vantagem, né? Desde descansar e coisa e tal, né? Fazer guarda ali um pro outro, mas os caras saem voados dali metendo o pé. Ele chega no outro grupo ali, o cara fala que o grupo dele tá cheio, coisa e tal. Já o outro aqui fala que eles não querem bárbaro no grupo deles. E o nosso prota tá bem bolado, porque ele foi rejeitado por todo mundo. Rapaz, ele tá rangindo os dentes ali, brother, porque ele só queria tirar uma sonequinha segura, né, cara? E ele pensa, né? Cara, não é como se eu estivesse pedindo pra entrar no grupo oficialmente. Só quero ser aliado temporariamente para poder passar a noite. Mas, nesse momento, alguém chega ali e chama o nosso protinha, né, cara? O cara se aproxima ali, né, com essa carinha aqui, estica a mãozinha pro nosso prota ali, né, cara? E fala: aí, por acaso você está procurando companheiros para poder passar a noite? Rapaz, essa frase aqui não pegou muito bem não, né? E eu acho que o nosso prota entendeu a mesma coisa do que eu, cara, porque ele ficou bem bolado. O que você disse? E o carinha que responde, né? Bom, você não está procurando por um companheiro para poder passar a noite? Pensei que eu seria capaz de conseguir dormir, já que você parece um bárbaro confiável, mas acho que não, né? Aí nosso prota olhou: ah, cara, então é isso? Ele devia ter dito isso antes, então nosso prota pensou a mesma coisa que eu pensei. Aí nosso prota: não, cara, eu tô procurando sim um companheiro pra poder passar a noite, cara. Sim, eu tô procurando. E no jogo, isso é conhecido como companheiro noturno, não companheiro pra poder passar a noite, né? Aí o cara então fala: pô, cara, então isso é um bom sinal, né, cara? E se apresenta: meu nome é Hans. E o nosso protinha pensa, né? Cara, eu estava pensando que era um aliado noturno, ou um amigo, ou algo parecido. Mas agora que tô ouvindo isso ao vivo, parece tão pervertido. E o nosso protinha vai lá e estica a mão pra ele e fala o seu nome pro cara lá também. Os dois apertam a mãozinha aqui, rapaz, ficou até rosinha aqui, ficou um clima meio estranho. E o cara com essa carinha aqui olha pro nosso protinha e fala: então, por que não passamos a noite só nós dois, hein, rapaz? Lá ele 1000 vezes. E o nosso prota fica bem puto, cara, do jeito que esse cara fala, cara. O nosso prota vai lá, tira a mão dele e: cara, tudo bem, cara, vamos passar a noite juntos. E o cara fala: bom, então tá decidido. Por que não jogamos pedra, papel e tesoura para decidir quem dorme primeiro? Bom, é o que parece, o carinha aqui ganhou, né, o pedra, papel, tesoura, né, e vai dormir primeiro, né. E o nosso prota concorda, né, perdeu no jogo, né, e ele já sabia que ele ia perder, né, porque ele não tem sorte nesse tipo de jogo. E o cara chega e fala: aí, pega isso. Isso é chamado de relógio. Você pode me acordar quando o ponteiro menor chegar aqui, ok? E o nosso prota olhando aqui: o quê? Ele deve estar achando que os bárbaros não sabem ver hora? E o cara reforça: aí, você entendeu ou eu posso te explicar de novo? Nosso prota: cara, tudo bem, entendi. Aí o nosso protinha sentado ali fica pensando, né? Bom,
Tenho certeza de que é assim que a maioria das pessoas pensam sobre os bárbaros no Dungeon Stone. E, meu irmão, o cara já aproveitou mesmo pra dormir mesmo. Rapaz, o cara tá até roncando ali pesado, brother. E o nosso potinho olhando pra ele pensa, né? Cara, será que ele me emprestaria seu saco de dormir se eu pedisse? Bom, eu não emprestaria, né? O pote tá cheio de sangue ali, brother. E o nosso potinho tá ali sentado ali cheio de tédio, né, galera? Porque, meu irmão, não tem nada pra fazer ali e o sono tá batendo mais rápido ainda. Só que aí ele dá uma olhada ali no relógio e parece que já deu a hora, né, cara? Bom, tá o reloginho ali já apitando, já passou das 1 hora ali, né, cara? Pelo menos passou aí do ponteiro de 1 hora. Nosso potinho chega ali e pede pro tal do Hans se levantar porque já deu a hora. O Hans se levanta ali, pergunta se aconteceu alguma coisa, nosso potinho fala que não. E ele fala, pô, cara, valeu mesmo, obrigado, agora é a sua vez. Você deveria dormir também, eu vou te acordar daqui a 2 horas. Nosso potinho olhando pra ele, ok, tudo bem, cara. Só que o nosso potinho tá meio desconfiado, né, cara? Ele dá aquela olhadinha ali e fala que não vai conseguir dormir de jeito nenhum. Enquanto isso, tá o Hans ali olhando ali, até é surpreso, né, que o nosso potinho não quebrou o relógio dele. E tá o nosso potinho ali, meu irmão, roncando. Não, eu acho que ele tá fingindo que tá roncando, né, cara? Deitado ali, rapaz, mas o corpo do nosso potinho também é gigantesco, hein? E ele tá fingindo que tá roncando ali, rapaziada, igual um selvagem que teve um dia bem longo. Nós podíamos dar aquela olhadinha ali de leve ali, né? Esperando que o cara não perceba que ele tá fingindo que tá dormindo. E o cara olhando pro nosso prota ali, né? Achando que a espécie dele é muito engraçada. O nosso prota se vira ali e pensa, né? Muito bem, o bárbaro idiota está dormindo feito cão agora. Já que eu tô tão vulnerável assim, tenho certeza de que ele vai agir como se tivesse segundas intenções. Bom, parece que não foi isso que aconteceu, né, galera? Porque já chegou a hora do outro cara dormir ali e nosso potinho tá ali sentado ali, cara. E parece que ele tá muito puto, né? Porque se passaram 2 horas e o cara não fez nada com ele. Ele tá ali pensando, cara, eu deveria ter dormido. Que porra eu faço agora? Enquanto isso, tá o tal do Hans ali roncando ali de boa. Enquanto o Hans tá dormindo ali, nosso pata pensa. De jeito nenhum eu baixaria minha guarda tão facilmente para um completo estranho. Eu não posso dormir até decidir que você é confiável. Mesmo que eu sinta que vou morrer de fadiga, eu não posso dormir. É, meu irmão, mas o ali nosso modo aqui tá dizendo ao contrário, né? Estão dizendo ao contrário, meu irmão, que o Protein já acorda ali no susto ali, rapaz. Porque ele dormiu, né, cara? E quem acordou ele foi o tal do Hans ali, né, cara? E nosso Protein chegou até a babar. Nosso Protein fala que ele não tava dormindo, cara. Não tava dormindo. O cara fala, ok, cara, mas por que você não limpa a baba do rosto primeiro, hein? Nosso patrão vai lá, dá uma limpadinha ali, o cara fala, cara, relaxa, tá tudo bem, cara. Felizmente nada aconteceu enquanto você estava dormindo, fica tranquilo. Aí nosso patinha percebe, né, cara, a merda que ele fez, né, cara, que poderia ter acontecido alguma coisa com eles ali, né. Nosso patinha agradece a ele e fala, aí, cara, se você quiser dormir mais um pouco, eu vou ficar de guarda agora, fica tranquilo. E esse rancho com esse sorrisinho aqui, rapaz, eu não consigo confiar nesse sorrisinho aqui não, né, ele fala, não, cara, relaxa, cara, você parece estar muito cansado, por que não dorme, já que é meu turno agora? Nosso potinho olha pra ele e fala, ok, cara, obrigado, cara, eu vou tentar dormir então. Aí nosso pote começa a lembrar dele ali, né, quando eles conheceram, né, pensando, cara, ele parece um cara legal. Ele falou comigo primeiro, já que eu estava numa situação difícil. Não me culpou por dormir e recusou ser compensado pelo meu erro. No Dungeon que eu conheço, não há ninguém que seja tão legal assim. É, meu irmão, nosso potinho tá dormindo ali, brother, mas de repente, rapaziada, ele dá aquela aberta de olho, meu irmão. Ele tá a carinha ali do tal do Hans ali, olhando pro nosso potinho e falando, ah, você acordou, é? Por que não dorme mais um pouquinho? Rapaz, o cara tá com um marretão em cima do nosso prota, galera. E o nosso potinho ali, meu, de braço ali, com... pronto pra ser marretado. Rapaz, eu falei que esse cara aqui não era confiável, meu irmão. E, brother, nosso prota, meu, completamente desesperado, meu irmão. O cara já parte pra cima ali, nosso prota consegue desviar, sai dando várias roladinhas. E o cara fica até surpreso que o nosso protinha conseguiu desviar. Rapaz, eu tô mais impressionado que o nosso prota conseguiu desviar e ainda pegou o escudo dele ainda, brother. Ele dá aquela encarada pro cara, bem bolado, bem puto. O outro cara lá pede pra ele escutar um momento, coisa e tal. E nosso prota pensando o quê? Ele tá tentando criar uma desculpa logo agora. O quão burro ele acha que eu sou. O nosso prota parte pra cima do cara. E o cara fica berrando pro nosso protinho esperar. Mas não espera não, brother. Já mete uma escudada na cara do rosto do cara lá, né, brother? E, meu irmão, o cara cospe ketchup ali, brother. Porque a porrada foi forte. Nosso prota dá aquela paradinha ali, meu irmão. O cara pede pro nosso prota esperar, né? Falando que ele pode explicar. O nosso prota só olhando pra ele de cima pra baixo. Mas no pensamento do nosso prota tá ali, né? Ele não morreu com um golpe, diferente dos goblins. Então, eu preciso acertar ele mais uma. E meu irmão já levanta ali o escudo ali, brother. E manda o cara morrer ali, brother. Na cara mesmo, brother. E o cara sai capotando ali, meu irmão.
Rapaz, o cara tá vivinho ainda, brother. Tá ali, né, se levantando ali, nosso prota caminhando. Chegou pertinho do cara, o cara tá pedindo desculpa pro nosso prota. Rapaz, o cara também é meio burro, né, cara? O cara vai querer fazer uma covardia que ele tentou fazer com o nosso prota. Olha o tamanho do nosso prota, cara. E o cara tá implorando pro nosso prota pra deixar ele viver. E o nosso prota olha pra ele e pergunta por que ele fez aquilo. E o cara fala que é por causa dos cristais mágicos dele. Ele só queria os cristais mágicos. Ele só queria nocauteá-lo e roubá-lo. E pede pro nosso prota acreditar em mim. Com a marreta daquela, o cara queria nocautear o nosso prota mesmo. E o nosso prota, o que? Tudo isso por causa de alguns cristais. E o cara, isso mesmo. O seu escudo também. Eu queria pegar o seu escudo. O equipamento dos bárbaros são de alta qualidade e vendem por um bom preço. E o nosso prota, é mesmo? E o cara com um sorrisinho, sim, é isso mesmo. Você vai me deixar ir agora? Mais ao pezinho do nosso prota ali. E o nosso protinha percebe que ele tá escondendo mais alguma coisa e mete um pá pesada no queixo do cara, brother. E com o pé em cima do cara, ele fala que essa é a última vez e pede pro cara ser honesto. E o nosso prota fala ali, né, que é considerado um crime grave matar outro aventureiro na Dungeon Stone. Então deve haver outro motivo. E o cara fala que o outro motivo é o coração dele. Ah, agora confessou que queria matar ele, né? E o nosso prota fica surpreso, né, com o que acabou de ouvir, né, cara? E o cara fala que corações de bárbaros são vendidos a preços exorbitantes. E ele fala que ele ouviu que o coração dos bárbaros estão sendo usados como ingrediente para um novo encantamento. E o nosso prota tá ali pensando, agora entendi. Então para esse homem eu era apenas um goblin, não é? Difícil de pegar, mas precioso o suficiente para correr o risco. Uma grande recompensa. E o nosso protinha pergunta a ele qual a razão dele estar fazendo isso, né, cara? Quando ele estava dormindo ali, né, o cara fala que ele precisava dormir para poder repor as energias para depois tentar fazer alguma coisa com ele. E o cara ali, brother, sem alguns dentezinhos na boca, fala que já que ele disse tudo, nosso protinha vai perdoar ele, né? Ele tá achando, né? Meu irmão, nosso protinha olhando pra ele ali depois que acabou de ouvir, brother. Dá aquela risadinha e fala, perdoar é? Eu provavelmente vou encontrar mais pessoas igual a você. E eles dirão a mesma coisa pra mim, certo? Você realmente acha que eu vou perdoá-los todas as vezes? Olha a cara do nosso prota, olha a aura, brother. E o cara, não, claro que não, mas eu não sou como essas pessoas, senhor. Ele fala que vai dar tudo que ele tem, né, cara? Nosso protinho já levanta o escudo ali, brother. E o cara continua falando, né, que ele não tem muito ali agora, mas quando ele voltar pra cidade e implora, por favor, pra dar mais uma chance a ele... Fala que o nosso protinha não vai se arrepender. É, meu irmão, acabou. O cara parou de falar. Porque o bracinho tá aqui, brother. Ketchup jorrando ali, meu irmão. E galera, é a primeira vez na vida do nosso protinha, né? Na vida dele lá na Terra, né? E agora aqui no jogo, né? Que ele matou um humano, brother. E o statuzinho abriu pro nosso prota aqui, cara. Conquista realizada. Condição... Primeiro assassinato, recompensa, seu status de mentalidade vai aumentar em mais um. Bom, rapaziada, já passaram 2 dias que o nosso potinha entrou no jogo, né, galera? E o nosso potinha tá aqui, ó, se equipando todinho. Conseguiu uma ombreira e aumentou em mais 13 o seu nível. Conseguiu uma mochilinha, né, e o seu inventário aumentou. Também conseguiu o martelozinho ali, né? Todos os níveis dos itens aumentaram em mais 30, rapaz. E também conseguiu uma botinha de couro ali, né, brother? De todos os níveis aumentarem mais 5. É, tava descalço, né? Porque perdeu o chinelinho lá na armadilha de urso. Então eu só tinha pensando. Bom, eu me especializei em viver em um ambiente selvagem. Eu bebo a água da minha garrafa quando sinto sede. Usei minha bússola quando eu queria saber qual direção eu deveria seguir. Olhei para o relógio de bolso quando... queria saber as horas. Foi capaz de tratar ferimentos com bandagens e poções. Não é irônico? Quando eu matei um homem, eu fui capaz de viver como um homem. Então o nosso pratinho aqui, né, caminhando aqui, lembrado. Seu status já aumentou bastante aqui. O nível ainda continua no 1, né? Mas com os equipamentos deles ali, conseguiu aumentar um cadinho. E ele sai detonando Golem, brother. O bagulho dele é Goblin mesmo. Ele fica impressionado que com o ataque do martelo novo dele, o Goblin desaparece. E o nosso potinho olhando para o seu martelo, ele fica pensando, né? Ou marreta, né? Eu deveria ter escolhido armas desde o início? Não, eu não sabia que seria assim tão bom em luta na hora. Será que é porque eu estou no corpo de um bárbaro durante a luta?
Parecia que eu estava no corpo de outra pessoa. E, brother, olha o tamanho do nosso prota mesmo. Pros goblizinhos aqui, brother. Rapaz, e os goblizinhos ali são corajosos, né? E agora, galera, os goblizinhos já no segundo dia já estão parecendo em duplas, brother. E as estatísticas de batalha do nosso prota aumentaram e muito, graças à nova arma. E os goblizinhos com um sorriso de orelha a orelha ali parte pra cima. O nosso protinha desvia do ataque deles ali e já mete a marretada em um. Rapaz, eu acho que a marretada foi nos dois logo junto ali, brother. Mas o nosso protinha tá morrendo de cansaço, brother. E ele, assim não vai ficar muito bem não, né, cara? Desde que ele matou lá o cara lá, brother, ele só tá lutando com o Goblin sem parar, meu irmão, sem descanso. E ele precisa dormir. Enquanto ele tá encostado na paredinha, ele fica pensando, né? Bom, eu posso não ter um companheiro noturno, mas pode ser melhor assim, já que há uma maior chance de sobrevivência se eu for esfaqueado pelas adagas do Goblin. Pensando nisso, aí que o nosso potinho fica mais puto ainda, né, cara? Porque o nosso potinho tava cochilando ali, né, brother? E apareceu os Goblinzinhos aqui de novo aqui, não deu nem segundos pra ele cochilar. E puto do jeito que tá, brother, eu tô até com pena dos Goblinzinhos mesmo. Já levanta a marreta ali, brother. E os bichinhos já ficam até suando. E é claro que mete a marretada ali e fumaça sai voando pra tudo qualquer canto. Então o nosso prota ali muito cansado, cara, e pensando, bom, já que eu matei todos aqueles que eu vi, por favor, parem de aparecer, me deixe dormir um pouco, vai. Só que, meu irmão, o estado já apita, brother. O personagem foi atacado por um Goblin enquanto dormia. Olha o sorrisinho do bicho, cara. E nosso prota fala que não notou ele se aproximando. É claro, tava dormindo, né, cara? Fica muito boladão, brother. Já regala os olhos ali e chama ele de tudo qualquer nome. Mete um porradão que amassa a cara do bichinho. O amiguinho só viu o outro amiguinho dele saindo voando ali com... parecia um flash. Nosso prota olha ali, brother, com aquele olhar raivoso, meu irmão. O Goblinzinho olhando aquilo dali, sabe a merda que fez. Nosso prota fala, próximo. E o bichinho sai correndo, né, cara? Não quer encarar nosso prota não, né? E nosso prota também não vai seguir ele não, porque ele tá sem energia pra isso. E nosso prota olhando, brother, percebe que se ele fosse um pouco menor, o Goblin conseguiria pular mais alto e teria acertado bem na garganta dele. Ele reclama, né, que tá muito cansado, ele precisa dormir, né, mas antes disso ele precisa também se curar, né, brother? E parece que ele é uma poção de cura. E usa na feridinha dele ali, brother. E segundo nosso potinho, essa poção dói mais do que ser esfaqueado, meu irmão, rapaz. E rapaziada, nosso potinho tá caminhando aqui, galera. Já se passaram 14 horas desde a morte do Hans. E ele continua pensando. Já está na hora das pessoas começarem a procurar por companheiros noturnos, mas eu não posso confiar em mais ninguém, agora que eu sei que os corações de bárbaro são muito caros. Mas se ele achar um bárbaro parceiro, ele pode confiar nele, né? E ele vai atrás de um bárbaro ali, né, brother? Mas nesse momento alguém chega ali, né, chamando o nosso pratinho, um homem ou uma mulher, perguntando se ele está procurando por parceiro noturno. Ué, não tem dois ali já? Pra que aí, pratinha? Sai fora, hein? O nosso prato já percebe que é humanos. Aparecem outros ali também, mas rapaz, o pessoal já tem uma galera aqui, meu irmão, pedindo pro nosso pratinho se juntar a eles, rapaz, já tá tudo com maldade. Há outros aqui também, né, enchendo o saco do nosso prota. Nosso pratinho percebe ali, né, que diferente de ontem, todos eles agora querem ele, mas ele responde que ele não vai aceitar porque ele está procurando por outro bárbaro. O outro ali fala que se ele está procurando por outro bárbaro vai ser bem difícil de acontecer. Nosso pratinho pergunta o porquê. E o cara responde, bom, já que eles ascendem dentro de 2 ou 3 meses, logo após as suas cerimônias de maioridade, deve haver menos que 100 no primeiro andar. Mas o nosso pratinho fala que ele vai procurar a si mesmo, né? E o cara tá, ok, então, que Lafidônia proteja a sua jornada, e o nosso pratinho simplesmente agradece. Mas fica pensando se ele deve desistir de achar um bárbaro. E o nosso pratinho tá ali pensando, certo, vamos ser realistas, vamos? Não importa se é um bárbaro ou não, eu só preciso achar um companheiro noturno. Só não pode ser humano, humano complica, né? E as espécies que ele prefere, galera, é elfos, né, que mantêm a sua promessa, ou anões, que são espirituosos com bárbaros, seriam os melhores parceiros. E o nosso potinho vai caminhando ali, né, cara, pensando, já tá pensando demais já, né, cara, porque a cabeça vai e a mente fica, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas ele tá pensando ali, né, cara? De repente ele dá uma olhada ali, brother. E rapaziada, tem o que parece aqui uma elfazinha que justamente que o nosso prota procurava e tá toda colhidinha ali. Meu irmão, mas a elfa viu o nosso prota ali e ficou com mais medo dele ainda, bro. E o nosso prota apenas olhando pra ela só pensa, achei você, achei que eu queria, brother. E o sisteminha apita. Você encontrou um elfo perdido.
Bom, nosso prota chega perto dela e pergunta, né, se ela tá sozinha, né? A menina fica tremendo ali, né, brother? E nosso protinha percebe que ela tá bem defensiva, né? Pô, um cara daquele tamanho, bárbaro, brother. Quem não vai ficar na defensiva? Ele dá aquela olhadinha pra ela, percebe que ela tem um ferimento ali no estômago, né? Uma flechinha parada ali, brother. Nosso prota com essa cara nada assustador, né? Pergunta se ela foi ferida por um humano, né? E vai se aproximando dela ali. Ela cai de joelho na mesma hora, rapaziada. E pede pra ele ajudar. Chama, por favor, senhor, me ajude. E o nosso prota buga na mesma hora olhando aquilo, né? Ela implora pro nosso protinha deixar ela ir embora. Ela tá achando que o nosso protinha vai fazer alguma coisa com ela, cara. E fala que tem um irmãozinho em casa que precisa muito dela. E o nosso prota olhando ele, mas que porra é essa, meu? Que tipo de elfo cagão assim, cara? Ele tá pensando isso, rapaziada, porque a maioria dos jogos, os elfos são bem frios. E julgando pela aparência dela, ele achou que ela seria assim também, né? E ele se culpa ali, né? Que se ele soubesse da personalidade dela, ele estaria agindo diferente, né? E ele pensa dar um sorrisinho, né? Pra se livrar do mal entendido, né, rapaziada? Mas ele dá esse sorriso aqui, ó, pedindo pra ela não se preocupar e que ela fica com mais medo ainda, bro. E com essa cara que ele fala que não tem intenção de matar ela. Aí que a menina caga mesmo. E ela chorando ali, eu sei que você é um bárbaro, mas realmente você precisa fazer isso? Por favor, só dessa vez me deixe viver. A nossa pode estar ali pensando, mas que porra será que todos os bárbaros fazem nesse jogo, gente? Por que ela está com tanto medo assim? Bom, ele pega alguma coisinha ali, né, brother? E joga pra ela ali, né? Pede pra ela tratar dos ferimentos dela pra depois eles conversarem. A menina fica meio bugada, né? E ela olha ali e percebe que aquilo ali são folhas de laixo. E ela olhando ali pensou que, né, que era algum tipo de veneno, alguma coisa do tipo, né, mas é apenas uma ervinha pra curar, né? Então ela tá mais aliviada. E ela pergunta pro nosso prota por que ele tá dando isso pra ela, né? Nosso prota, bom, deve ter um motivo pra poder ajudar alguém, é? Mas na cabeça dele, sim, tem um motivo, ele precisa descansar, né? E ele fala que vai ficar de guarda, né, pra que ela possa se tratar e coisa e tal, né? Mas ele já pensa no companheirozinho noturno que acabou de ganhar com a elfa, né? E ela tá aqui, brother. Rapaz, essa elfa também é bastante poderosa, né, meu irmão? Tem 2 balões aqui que até o padre do balão ficava com inveja. Ela dá aquela olhadinha ali pra ferida, tá bem cansadinha. E o nosso prota percebe, né, cara, que ela tem boa aparência, né? Mas tá toda destruída e tá pior. A situação dela tá pior do que a dele. Ela fala que terminou os seus experimentos ali, tá? Aquele papel higiênico, será que, pô, essa aqui é a bandagem. E as folhinhas de laixo. E nosso prota fica bem impressionado, né? Que ela terminou rapidinho, né, cara? Então acha que ela é bem habilidosa, né? E ele pensa que já que ela parece mais confortável, ele quer se apresentar pra ela. E fala o seu nome, que é Bjorn, filho de Jandel. E ela toda, né, com medo ainda, fala que seu nome é Erin. Eu vou chamar só de Alfazinha mesmo, que eu vou esquecer o nome dela com certeza. Nosso prota se senta ali perto dela e pergunta por que ela tem tanto medo dele assim. E ela responde, bom, eu sou uma elfa e você é um bárbaro, né? Mas na cabeça do nosso prota tá ali, ó, o que uma coisa tem a ver com a outra, gente? Aí ela fala que bárbaros e elfos são hostis uns com os outros, né? E aí sim, né, cai a fichinha do nosso prota, né, brother? Uma informação que pra ele agora é bem relevante. Até porque ele achou, né, galera, que os elfos e os bárbaros ali tinham uma boa relação, né? No jogo, pelo menos, né? E ela grita ali e fala, bom, quer dizer, a guerra acabou 10 anos atrás, certo? Eu não guardo rancor contra os bárbaros. E é por isso que eu não quero lutar contra você, senhor. E o nosso prota fica pensando ali, ó. O quê? 10 anos atrás? Quanto tempo se passou do jogo que eu conheço? De qualquer forma, eu não tenho tempo pra achar outra pessoa agora. E o nosso potinho responde, né, que ele também não guarda rancor, né? E aí a alfazinha fica toda feliz, né? E o nosso potinho pergunta pra ela se ela gostaria de se tornar sua companheira noturna. Cara, essa imagem que parece que ele tá falando com ela gritando, né? Ela responde, o quê? Companheira noturna? E ele fala, eu estou incrivelmente cansado agora. Tenho certeza que você também. Por isso, que tal cooperarmos por hoje? E ela tá ali pensando, eu acho que quando ele falou companheiro noturno, ela pensou outra coisa também, né? Assim como ele pensou no começo lá com aquele cara lá que eu esqueci o nome que ele matou. E ela fica pensando, bom, ouvi que os bárbaros consideram sua honra de guerreiro como a coisa mais importante. E com isso que ela ouviu, ela pede pra ele implorar, jurar pela sua honra de guerreiro, que não vai prejudicar ela. E o nosso Prota, que juramento? Ela fala, claro, eu jurei pelo nome da minha tribo também. Nosso Prota concorda com ela, né? Mas fala que ele vai primeiro, né? Que ele tá muito cansado, né? E fala que o nome dele não é Senhor, e sim é Bjorn, filho de Jandel. Ele fala, cara,
eu não sei sobre mim, mas o Bjorn tem só 20 anos de idade, pô. E ele fala que ele promete, né, pela honra dele de guerreiro, coisa e tal, que não vai fazer nada com ela. E ela a mesma coisa, né, promete pela tribo dela que não vai fazer nada com ele. E eles estão ali fazendo juramento, nosso potinha pensando que agora ele pode finalmente ir uma sonecazinha de boa. E nosso pota fala que ele vai primeiro, né, e fala que ele tem certeza que ela preferia assim também, né, mas ela olha pra ele e não exatamente, mas se você quer, né, fazer o que, né? O nosso pota mostra pra ela o relógio de bolso, fala que a Kari pede pra ela cuidar muito bem, ela olha ali e fala que vai cuidar muito bem dele. Mas o nosso pota vai lá e vai tentar dormir, né, mas, brother, mesmo com aquele juramento, ele tá com o pé atrás, né, que ele vai fingir que tá dormindo ali por 10 minutinhos só. Meu irmão, parece que ele tentou fingir 10 minutinhos, mas bateu 30 segundos e já apagou, brother. Porque a menina já berra ali gritando, ele toma um susto, já tá babando ali, pergunta que horas são, e ela fala que já faz 2 horas. E nosso pai se pergunta quando foi que ele dormiu, né, cara? Ele nem foi capaz de nem fingir um ronco. Nosso Plotinha pega ali a sua coberta, a mochila e coisa e tal, né? Um travesseiro, né? Que ele pegou lá do carinha lá e joga pra ela também, pra ela poder aproveitar também e dormir. Rapaz, eu acho que ela ficou toda vermelhinha com o nosso Plotinha fazendo isso, né? Mas não pensou 2 vezes não, mano. Já deitou ali e vai dormir também. E o nosso Plotinha percebe que ela tava bem cansada, né, brother? Porque ela dormiu assim que a sua cabeça encostou no chão. E é claro que ele olhando pra ela, né, ele tem certeza, né, que ela também tá cansada pra caralho, né, meu velho? Porque, porra, ela sofreu mais do que ele. Ou não, eu acho que os dois sofreram muito, né? Que ele também foi ferido pra armadilha de Goblin lá, né? E ele tá ali, encosta a cabecinha e fica pensando, né? Bom, parece que já se passaram 5 dias, mas foram só 3. Já que eu tenho todos esses pensamentos inúteis na minha cabeça, acho que eu tô me sentindo melhor agora. Agora, eu me pergunto o que vai acontecer comigo na vida real. Eu fui dado como desaparecido? Tenho certeza que ainda não. Quem mais iria me visitar? Bom, ele para de pensar ali, né, cara? Porque mesmo se ele voltar lá pra vida dele anterior, né? Não tem nada mais pra ele, né? Então ele vai ficar com essa vidinha aqui mesmo. Rapaz, ele tá até gostando da vida de Bárbara agora. Ele pega o reloginho ali, dá uma olhadinha ali, vê que faltam 10 minutos, né, cara? Vê que a menina tá dormindo ali como se fosse um anjo. Ele olha pra ela ali e se pergunta se deveria pedir pra ela de novo. Eu acho que pedir pra poder dormir de novo, né? Ele não tá bem cansado, né? Mas ele tá pensando mais além, rapaziada. Ele tá pensando que ela é uma elfa, né? Então não deve ser muito forte em batalha. Mas se eles se tornarem aliados, ele vai precisar dividir a recompensa dele, né? Então não vai ser muito bom pra ele. Mas, segundo ele fala que pode facilmente matar 3 a 4 goblins sozinho. E fica se perguntando, segurança ao dormir ou mais cristais mágicos? O que é mais lógico pra ele? Mas, nesse momento, aparece 2 carinha ali, um bem barrigudinho. O cara sussurra ali, né? Ei, não é aquela elfa ali, cara? É, cara, eu acho que sim. O arco e as flechas são bem parecidos. E nesse momento ele chega ali pro nosso Plotinha e pergunta a ele qual é a relação dele com aquela elfa. E o nosso Plota fala, como pode ver, nós somos companheiros noturnos. E o cara, o quê? Um bárbaro e uma elfa como companheiros noturnos? Que fascinante. Então, quanto tempo falta aí, hein? E com essa aura assustadora aqui, o nosso Plota fala que não tem a obrigação de responder a ele, meu. Os caras já cagaram de medo ali. O cara sondinho, sendo frio ali, fala que entende, né? Se vira ali e fala que vai embora e deixa o nosso Plotinha elfo em paz. Eu acho que vai deixar em paz, né? E o nosso Plotinha pensando ali, né? Ele tem um péssimo pressentimento, né? Porque eles definitivamente estavam atrás dela, né? O nosso Plotinha vai lá, chama ela, né, cara? Ela... ah, não, só mais 5 minutinhos, vai, 5 minutinhos. E com isso, brother, nossa, vai ficar puto, porque quando foi acordar ele, brother, ele acordou na mesma hora, né, cara? E tá ali pensando, você está prestes a morrer e ainda assim quer continuar dormindo? E o nosso Plota vai lá e fica balançando ela. Ah, acorda aí, vai, levanta, rápido. E fica ali puxando, rapaz, a mão dele tá toda cheia de ketchup ali, brother. E o nosso Plota, o quê? Ela está fingindo que está dormindo? O cobertor que estava solto antes agora está cobrindo seu rosto? De repente, a menina abre os olhos ali, brother, já grita ali, já levanta. Acho que o nosso Plota puxou ela à força. E o nosso Plotinha pergunta a ela porque ela estava fingindo que estava dormindo, né? E ela fala, né, cara, se ela se levantasse, ele iria abandonar ela. Ele faz essa carinha aqui, brother, que convence todo mundo, né, cara? O nosso Plotinha tá ali, ó. Cara, é com isso que ela tava preocupada e mais fica pensando, né? Bom, Erin e eu não somos oficialmente aliados, apenas companheiros noturnos. Uma relação que se baseia em um estando
de guarda enquanto o outro dorme durante a noite. Assim que ela abrir os olhos, nosso trato termina. O nosso plotinho se levanta ali, né? Ela também, né? Toda preguiçosa. Nosso pata pergunta ela o que aconteceu com aqueles dois, né? Ela rapidinho já se levanta e fala que absolutamente nada. E o nosso pata pergunta ela, né, como eles se conhecem, né? E ela fala que eles provavelmente são do mesmo clã de humanos que tentam ferir ela. E fala que os símbolos nas roupas deles é o mesmo, né, cara? E é chamado de União de Cristal, o nome do clã. E o nosso pata tá aí pensando, né? Merda, não é só um par, mas um grupo inteiro. Eu deveria cortar relações com essa elfa e seguir meu caminho. Mas ele olha pra ela ali, né, cara? Vê que é uma menina bem frágilzinha na cabeça dele e ele acha, né, que ela só tem 20 anos de idade, ou ele acha, ou ela falou isso pra ele, não sei, né, porque não mostrou aqui. E ele tá com aquele instinto protetor, né, querendo proteger a novinha. E o nosso patinho se vira e fala que eles vão conversando enquanto caminham por aí, né? E ela toda feliz pergunta, né, se ele vai ajudar ela, né? E fala, ó, eu vou ouvir sua história e decidir o que fazer depois disso. E fala que vai ouvir tudinho, né, já que o prazo deles tão curto, então manda pra ela falar logo. E ela tá toda feliz ali e vai contar toda a história pra ele. E ela conta, rapaziada, se liga só. Eu os encontrei no meu primeiro dia dentro do labirinto, sendo companheiros noturnos. Eu senti algo estranho, então eu abri os olhos enquanto dormia. Enquanto ela virou ali, tinha um cara ali, rapaz, eu acho que esse cara ia fazer né? Não ia matar ela não, mas eu acho que ia fazer coisa pior, né? Que vocês sabem o que é, né, cara? E o cara bota aquela linguinha pra fora e manda ela dormir um pouco mais. E ela fala que ele aparentemente é o gerente de um clã que faz seus negócios no primeiro andar, enquanto estão correndo aqui. Ela fala que ela conseguiu dar um jeito de escapar, né, rapaziada? Mas as pessoas da união dele continuaram atacando ela. E foi assim que ela acabou sendo ferida. E nosso pota pergunta, como eles fizeram isso? E ela responde, bom, eu acho que eles usaram pedras de mensagem para continuarem me perseguindo. E o nosso pota fala que precisa de mais detalhe, né? Mas ele pensa, né, que essas pedras de mensagem não existiam no jogo quando ele jogava, né? E, meu irmão, isso aí é quase um telefone, brother. Tem um alcance de 300 metros. Pega a pedrinha ali, alô, e aí, beleza? Tranquilo? Quero pegar aquela elfezinha, ela tá onde? Ah, tá em tal lugar. É mais ou menos isso aí. E o nosso plotinho percebe que a situação tá bem feia, né, cara? E se ela deixar a Elwing sozinha, brother, com certeza ela vai ser capturada. E o nosso plotinho fala, né? Bom, não parece que ela fez nada de errado, né? E pergunta por que os caras ainda continuam perseguindo ela. E pergunta se é pra calar ela. E ela fala, bom, eu não tenho certeza que é só isso, sabe? E ela fala que quando ela estava sozinha, né, quando ela estava fugindo pela primeira vez, ela acabou arremessando uma faca dela e aconteceu, né? Você sabe o que aconteceu, né? E ela estaria toda felizinha, né? Rapaz, é o que parece que ela acertou o cara naqueles lugares lá que só homem sabe. Mulher também, né, mas só homem sabe a dor, né? E uma faca ainda, brother, rapaz. E o nosso ponto tá o quê? Péssimo lugar, você quer dizer, ela sabe, aquele lugar ali, né? Com essa carinha, né? E com essa carinha aqui de safadinha, felizinha, ela fala que ela ouviu dizer que ficou bem feio o negócio, brother. Que ele nem conseguiu colocar de volta com as poções. E o nosso porta olhando pra ele, rapaz, você tá rindo? Essa razão é mais que o suficiente para te perseguirem, seu idiota. E tá os dois correndo ali, né? Pra você sabe, aconteceu, né? Ah, desculpa, né? Fazer o quê, né? Com essa carinha, né? Mas, de repente, ela já muda a fisionomia, já fica mais séria e fala, né? Chama o nosso prata de senhor ainda. E fala que tem alguém seguindo ele, e pede pra ele não olhar pra trás. E ela fala que eles estão a mais ou menos 150 metros, rapaz. Essa menina aqui é o quê? É uma ninja sensorial? E o nosso prata tá impressionado, que fica pensando, né? Uma distância grande o suficiente para não sentir nada. Mas não parece que ela está mentindo. Será que essa é uma habilidade inata dos elfos? Nosso plot então fala pra ela, né? Pra eles apertar o passo e pergunta se tá de boa pra ela. E ela fala que sim, por enquanto. E vão aumentando o passo ali, brother. E o nosso plot olhando pra ela ali percebe que a ferida dela reabriu, né? Mas ela não tá reclamando, não. E os dois correndo ali, nosso pato percebe que ela é bem durona na queda, né, brother? E tá ali correndo a duplinha. Nosso pato pergunta ainda qual a distância deles, do pessoal, né? E ela fala que ainda é de 150 metros. E o nosso patinho percebe que mesmo eles apertando o passo, a distância não diminuiu não, brother. E neste meio tempo ele tem certeza que o perseguidor está informando aos outros sobre o paradeiro deles. Nosso patinho percebe que vai ser perigoso, né? E eles têm que eliminar os caras lá, né? E que se ele fosse o alvo deles, era exatamente isso que ele faria. Mas ele tem que ser cuidadoso, né, brother? Porque matar os pessoal ali nadando de stones ali é
um crime bem grave, né? A menina olha pro nosso pato e vê que o nosso pato tá bem consertado, chama ele, né, cara? Nosso pato tá ali viajando e pergunta a ela no que ela é boa, né, brother? E ela fala que ela é muito boa em lavar roupa e limpar a casa. Mas não é muito boa na cozinha, não. Rapaz, a menina já tá achando que é casamento. Nosso pato, cara, do que você tá falando, sua tonta? É em combate, cara. Eu falei, tá, você quer dizer em batalha, né? E ela fala que ela é muito boa com arco. É óbvio, né, cara? Se a menina tem um arco e flecha ali, não sei, seria estranho se não fosse boa, né? Mas ela também consegue usar magia espiritual de elemento fogo. Aí já é uma notícia boa. Nosso pato tá surpreso, né? Porque ela é o perfeito exemplo de uma elfa arqueira. E se for do fogo, é o elemento mais raro. Mas o nosso pato pergunta a ela, rapaziada, se ela já matou alguém, brother. E aí ela já fica meio, sei lá, né? Assustada com a pergunta, né? Meio tremendo aqui, com seu arquinho na mão, ela fala que não. Nunca matou ninguém, mas se precisar, ela consegue de boa, bro. Olha a carinha dela aqui, eu não duvido não, hein. O nosso pó tá olhando pra ela, vê a determinação, fala que entende, né? E chama ela e pergunta se ela gostaria de ser a companheira dele, brother. Rapaz, esses papinhos é meio torto, hein. E o nosso pó fala, até a gente sair do labirinto, eu vou pegar 9, você pega 1. Não aceito reclamações. E ela fala que ela topa, né? Não tem muito pra onde correr também, né, minha filha? E ele pergunta qual é a distância, e ela fala que agora diminuiu, a distância agora tá em 100 metros. E o nosso pato correndo ali, né, cara, ele fica pensando que eles estão correndo o máximo que eles podem, mesmo assim eles conseguiram diminuir a distância. Nosso pato percebe, se continuar assim eles vão ficar bem cansados, né, cara, depois dá uma parada ali, brother, já dá um deslizante, fala que eles vão fazer um desvio e pede pra ela invocar o espírito dela, e ela já invoca ali o bichinho ali, de fogo ali, né, brother, e já vai pra aquele tal desvio. E rapaziada, é o que parece, nosso patinho voltou pra onde ele começou, né, brother? Naquele labirinto escuro lá. A elfazinha fala que eles estão se aproximando, né? Os carinha lá, né? Nosso platão pede pra ela cancelar a invocação dela, né? Ela fala, certo, vai cancelar, né? E de fato o cara aparece ali, brother. É uma sombrinha ali, né? E o nosso pato tá bem surpreso, que ele fica pensando, o quê? Eles vieram aqui mesmo não conseguindo enxergar nada e pararam bem atrás de nós? Eles devem ser pessoas com boas técnicas de rastreio. O nosso plotinho tá ali, né, cara? Tá os dois ali nele, a Erin ali, né, brother? Ele chama ela, né? Ela dá essa olhada aqui, o nosso plotão manda ela atirar, meu irmão. E ela já pega o seu arco, bro. Já aponta pro carinha ali, andando, caminhando ali, meu irmão. Realmente, brother, ela não pensou 2 vezes não, bro. Disparou sem dó nem piedade. E a flecha atravessou o coco dele, brother. Rapaz, a menina não brinca em serviço, não. Ele tá ali, um ketchup jorrando e o cara cai durinho no chão, brother. E os dois ali só olhando. Bom, parece que agora ela tá. É a primeira vez, qualquer um ficaria desse jeito, né, brother? Mas ela ela não tipo titubeou, não, brother. Já foi direto, isso é bom, né? E o nosso potinho fala que ela foi muito bem. E fala que se ela tivesse hesitado, eles poderiam estar em perigo agora. Nosso potinho se aproxima do carinha ali, né, cara? Dá uma olhada ali, o cara tá com alguma coisa na mão ali, chamando. Um tal de Din-Din Serdim. Nosso pata pega ali o telefone mágico. E eles falam que eles perderam o contato com o Din-Din lá, né? Que eles estavam perseguindo aquela puinha lá e o bárbaro, né, brother? E o nosso pata ouve ali, né, cara? O cara falando. Todos que estiverem ouvindo esta transmissão agora, se reúnam no distrito dos Goblins. Rapaz, eu acho que os caras vão tudo pra lá, brother. Bom, rapaziada, nosso pratinho fica ali, né, cara, olhando pros equipamentos do cara ali, que eles mataram, né, cara. E tá bem desapontado, né, achou que tinha mais coisa ali interessante, né. O cara tinha uma bolsa cheia de cristais mágicos e 2 adagas só. E também tinha uma porçãozinha ali, né. E as roupas que ele estava usando foi parar na elfazinha aqui, brother. E nosso patinha fala que ficou muito bem dela, fica até melhor do que ela tinha antes. E nosso patinho, observando ela, acha que depois que ela trocou de roupa, a sua atmosfera até mudou, brother. E no sentido bom, é claro. Nosso patinho então se vira pra ela e pergunta como que usa aquela pedra mágica ali de mensagem, né, cara? E ela fala que deve ter algum tipo de botão ali do lado ali. Ele dá aquela olhadinha ali, realmente tem um botãozinho ali, né, perto do dedo indicador. E ele escuta ali os caras falando, né? Repito, Serdim, que estava perseguindo aquela elfa né? Foi derrotado. A tal está no distrito dos Goblins. Ela está com um bárbaro que tem um martelo e uma espada. E a recompensa é de 10.000
ouros, brother. Quando falou isso, a elfazinha já entrou em desespero, meu irmão. Ela ali já tá chorando ali, né? Nosso Protinha já se vira pra ela não se preocupar, pedindo pra ela invocar o espírito ali, que eles vão viajar pelas bordas. Eles correndo ali, nosso Protinha fala que eles estão indo pro segundo andar. Enquanto eles estão correndo ali, a elfazinha pergunta: Senhor, nós realmente vamos para o segundo andar e por conta própria? Eles fazem um deslizamento ali no morrinho ali. O nosso prota fala que é isso mesmo. Ela fala para o nosso protinha que o primeiro e o segundo andar são completamente diferentes. Pergunta se ele sabe disso. E ele fala que está ciente. E ele fala que vai ficar tudo bem se eles ficarem perto da entrada, já que os dois ali, ele e ela, são uma boa combinação. E ela toda timidazinha ali, repete, né? O quê? Somos uma boa combinação, mas mexendo os dedinhos ali, né? Enquanto isso, nosso potinho tá ali pensando: bom, um tanque melee e um causador de danos à distância sempre foi uma boa combinação. Se eu for fazer um grupo com a Eri, o primeiro andar não vai render um bom lucro pra gente. Mas ela tá preocupada, ela fala que essa é a primeira vez ali na dungeon, né, brother? E como eles vão pro segundo andar assim logo de cara? E é como se eles estivessem indo pra um covil de orcs, né? Pra evitar os goblins, né? Enquanto isso, tá o radinho ali, os caras falando: ainda não acharam eles? Se acharem aquela elfa, nós daremos o direito de desfrutar dela no lugar dos 10 mil de ouro. Rapaz, aí é que a menina ficou desespero mesmo, brother. E ela começa a gritar ali o nosso prota se vira, ele pede pra ela ficar tranquilo, que ele não vai deixar que isso aconteça com ela. Enquanto isso, os caras tá ali falando ali, brother, que isso é um bom acordo, e se ela resistir muito, o cara pode até cortar um dos braços e perna. E o outro fala: faça questão de deixar a parte mais importante, hein? Sabe do que eu tô falando, né? Rapaz, esse cara não presta não, brother. E a elfa fica mais assustada ainda. E agora ela, com certeza, ela concorda de ir pro segundo andar. Enquanto isso, nosso potinho tá ali pensando: bom, acho que foi uma boa hora, já que eu não preciso mais convencer ela. Eu sempre gostei de ajudar os necessitados, quando era benefício pra mim, é claro. Nosso Potter se vira pra ela ali, né? Fala pra ela ficar tranquila, né? Eles vão pro segundo andar e coisa e tal, mas continua pensando: então, se eu pudesse ferrar com um lixo desgraçado desses e tivesse a autossatisfação de fazer algo bom, seria o melhor dos mundos. Enquanto isso, aqui a nossa querida elfa aqui, brother, já tá bem pra baixo, né? Mas, de repente ali, o nosso protinha tá ali com aquele negócio ali ainda, né, cara? Eu vou se ele jogar porque a porra fora ali, né? Bom, eles estão caminhando ali, né, cara? A elfazinha pergunta se ele sabe como chegar no segundo andar. E o nosso prota fala que ele não sabe o caminho exatamente, mas se eles continuarem seguindo para o norte, eles chegarão lá em breve. E o nosso protinho tá aqui pensando no jogo, né, rapaziada? Porque a dungeon é feita de um jeito que, se você continuar seguindo a escuridão, você chegará em um portal, já que a escuridão representa o caminho que leva para os andares superiores. Mas, nesse momento, a menina pede pro nosso protinho esperar ali, né, brother? Fala que tem uma armadilha de goblin bem ali. E o nosso prota fica olhando aquilo, lembra? Depois ele fica ali bugado, se perguntando se os goblins não aparecem frequentemente de dia, né? E fica falando que ele foi muito azarado, né? Porque ele caiu lá na escuridão ali e foi pego, né, pelos goblins, né? E a alfazinha tá toda animada ali, falando que vai cuidar disso. E pede pro nosso protinho descansar um pouco. Nosso protinho então se vira pra ela, enquanto ela vai correndo ali, e fala que é melhor ela não usar muito espírito, né? Já que ela precisa poupar suas forças, né? Ela se vira pro nosso protinho ali e concorda, né, cara? Mas eu acho que ela já tava usando os espíritos ali, né? E a alfazinha já chegou ali, cara, na armadilha ali. O nosso prota fica até surpreso, né? Que ela achou a armadilha ali bem fácil, né? Bom, pra gente que parece visível. Para eles ali deve estar escuro, né? Mas, de repente, os goblins ali já aparecem por cima dela ali, brother. Mas ela já tava esperando isso. Olha a carinha dela. Já vira ali, já mete uma flechada e já dá um passinho pra trás. Vai se arrastando de joelhinho ali, brother. Agora sim, né? Vai meter uma flecha ali, brother. Numa posição. Já jogou na cabecinha de um ali, meu irmão. O segundo não vai recuar, vai pra cima dela, brother. Já dá um golpe ali em cima dela ali. A alfazinha já desvia e já prepara outra pontada nas costinhas do bichinho, brother. Ela tá ali mirando, mano, com a pontinha da flecha já brilhando, meu irmão. E daí você já sabe, né, brother? Ketchup jorrou. A alfazinha tá ali, meu irmão. Tranquilinha, brother. Nada aconteceu com ela. Depois se vira toda felizinha pro nosso pratinho e pergunta como ela se saiu. Nosso pratinho fala que ela foi muito bem e que não há dúvida que ela é uma elfa, só pra julgar pela habilidade dela com arco, né? Nosso pratinho fica pensando que ela é mais habilidosa do que ele pensou e os movimentos ágeis dela são incríveis. E ela vai lá, pega o cristalzinho e fala, né, que ali, né, os cristais que ela pegou, né? Ela fala: certo, você fica com 9 e eu com 1, não é?
E ela com essa carinha aqui fala, né, que tem algo, né, que o irmão caçula dela vive pedindo, né? Então, se eles continuarem progredindo assim, ela vai ganhar um pouco também, não é? Nosso Plota faz essa cara aqui, né, cara? Fala pra ela trabalhar duro, ela fala que vai, né? Mas nesse momento, brother, o rádiozinho começa, brother, transmitindo detalhes adicionais. Nós estamos aumentando a recompensa pela elfa para 20 mil moedas de ouro, brother. E a elfa fica mais depressiva. E agora eles querem ela viva ou morta. E nosso Plota tenta tranquilizar ela, pedindo pra ela ficar tranquila, né? Que eles não vão procurar eles ali na escuridão. E esses desgraçados não parece que tem melhor trabalho em equipe. Aí eles escutam, né, outra galerinha falando, né, que eles vão mudar ali, que eles querem caçar o tal de lobo de Juba. Pergunta se tem alguém que quer fazer alguma coisa, uma pausa com eles e tal. E nosso Plota fala, aí ó, viu só? Tem muito deles que não estão nem aí pra isso. Mas o nosso Plota é bem pessimista, né, cara, que ele fica pensando ali, ó, bom, mas algo tá estranho. As coisas estão indo bem demais. A julgar pelo momento, algo de ruim deve acontecer em breve, já que sou muito azarado. Bom, eu acho que aconteceu, né, brother? Que o nosso Plotinha parou ali, a menina também já gritou o nosso Plotinha ali, brother. E sei lá, meu irmão, parece esses bichos aqui estranhos, né? Parece até zumbi. Na verdade, são um tal de cholos aí, brother. Eu vou chamar de zumbi, que é igualzinho. E o nosso Plotinha fica pensando, porque os zumbis estão ali. No primeiro andar, dependendo da direção que você vá, vai encontrar diferentes monstros, mas os zumbis deveriam aparecer no sul. Será que a gente foi muito longe e acabou numa extremidade? A elfazinha se pergunta pro nosso Plotinha ali, né, se ela deve lutar com eles, né? E rapaziada, o sistema de recompensa do XP, da Dungeon and Stone, é muito estranho. Você só é recompensado na primeira vez que derrota um monstro da mesma espécie. E o nosso prota fala que ela não vai sozinha, eles vão lutar juntos dessa vez. E nesse sisteminha aí, brother, significa que você precisa derrotar o máximo de espécie possível para aumentar o nível. Nosso Plotinha vai se aproximando ali e fala que essa é uma boa oportunidade. Ele fala que vai tomar a frente, pede para ela cuidar do que estão mais atrás. E o zombizinho ali, meu, já olhou ali, brother, pro nosso Plotinha ali, né, que é a carne nova, né? Eles já vão pra cima do nosso prota ali. Nosso prota paradinho, tranquilo. Mas ele fica pensando. Felizmente tá indo como eu esperava. Ele sai metendo porrada ali nos zumbis ali. E continua pensando, né? Falando que os zumbis são mais fortes e mais rápidos que os goblins, né? Mas eles ainda são ranks. São monstros de rank 9. Por isso seus padrões são simples. Então o nosso prota seta a marretada. O outro já aparece por trás dele ali, né, brother? Dando uma mordidinha, mas o que parece receber uma flechada no meio da testa, né? O Plotinha pensa que um companheiro de confiança, e isso é mamão com açúcar pra ele, tá? É o fazinho aqui, aquele sorriso orelha a orelha ali, porque ajudou ele. Sisteminha apita aqui que ele derrotou um zumbizinho e ganhou mais um de XP. E eles continuaram em direção ao norte até eventualmente chegar no terceiro dia. E nesse momento, brother, tem uns ketchupzinhos espalhados ali no chão ali, né, meu irmão? E a menina tá ali olhando ali, né, brother? Analisando, ela fala: Senhor, isso aqui é sangue. Não acho que seja de goblin. De quem seria esse sangue? De quem seria esse sangue, né, brother? O nosso Plotinha já percebe ali, né, cara, que foi exatamente onde ele começou, ele iniciou, né? Tá ali, brother, várias manchazinhas ali. E é óbvio, né, cara, que tá a sandalinha do nosso prota ali com a armadilha de urso, né? Ou a armadilha de goblin, né? Nosso Plotinha se aproxima daquela armadilha ali, né, brother? E agora caiu a ficha, né? Que é o primeiro lugar que ele entrou assim que pisou no labirinto. E logo atrás era onde precisamente estava o portal, né, brother? E tá aqui uma luz aqui que provavelmente é o portal. O nosso Plotinha lembra ali de toda a sua dificuldade que teve no início ali, né? Depois de ficar revoltado ali, brother, dá uma marretada ali sei lá, em alguma coisa ali. A elfacinha fica completamente assustada, né? Pedindo desculpa, né, brother? Ela acha que é culpa dela, né? Ela nem sabe o que ela fez, né? Na verdade, nosso Plotinha fica puto, brother, que o portal tava pertinho dele ali, né, cara? E ele andou aquele pedaço todo lá, né, se arrastando, né? E se ele tivesse só ido na outra direção, brother, tinha achado lá o segundo andarzinho, o portalzinho, né, cara? Aí ele reclama da sorte dele, né? E a alfazinha todo tremendo lá, cara, pergunta, né, o nosso Plotinha, o que ela fez de algo errado, já tá chorando já. Nosso prota se vira, pede pra ela ficar tranquilo e fala que não é por causa dela, né, cara? Não, pra ela não se preocupar e coisa e tal. E ela pergunta por quê. Depois ela junta os pontos, né, brother? Sangue, pão, sandália, a expressão que ele tá fazendo. Aí depois ela fala: Senhor, você deve ter passado por muita coisa, né? Nosso prota, o quê? Ela conseguiu descobrir por que eu estava agindo daquele jeito. Eu acho que ela tinha ligado os pontos, né, brother? Mas ela foi mais além, né? Ela tá ali, ó, pensando, ele deve ter perdido um precioso companheiro aqui.
depois responde, né? Tenho certeza que eles foram pro céu. Nosso Plotinho então muda de assunto, ele pergunta se ela tá pronta pra subir, ela com um sorrisinho no rosto, fala que tá com um pouquinho de medo, mas ela acha que ela não vai morrer se ficar com ele, né, melhor do que ficar no primeiro andar, né, e fala que vai. Nosso Plotinho percebe, rapaziada, que ela tem um estranho hábito, né, cara, de prolongar suas falas, né, mas eles vão junto ali entrar no portal ali, né, brother. E em pensamentos, nosso Plota pensa, né, que não planeja morrer facilmente assim. E o sisteminha apita, falando que eles chegaram ao segundo andar, a Floresta dos Goblins. Pô, rapaziada, tá os dois aqui caindo aqui, né, brother? Parece que é um precipício, né, meu irmão? Dá o nosso Plotinho aqui, a Elfazinha já dá uma viradinha ali e ela cai de boa ali, né, brother? Nosso Plotinho se esborrachou todo no chão, né? A Elfinha tá perguntando se ele tá bem. Nosso Plotinho todo quebrado ali, mas fala que ele tá tudo bem com ele. Ele quis cair assim de propósito. E a Alfazinha fala, nossa, eu estou surpresa. Essa é a primeira vez que eu saio de um portal caindo. As outras garotas não me falaram nada sobre isso. Nossa, eu tô olhando pra ela. Ela fala isso, mas posou perfeitamente, né? Tô com inveja dessa agilidade que os bárbaros não têm. Bom, nosso Plotinho já se levanta ali, né, brother? Pensando ali que eles têm que explorar aquela floresta ali. E ele fica ali pensando, né, cara, que há um portal atrás deles ali, né, que vai levar eles de volta pro primeiro andar quando eles quiserem. E ele não sente nenhum ser dentro de um raio de 50 metros. E graças ao céu estrelado ali, né, brother, ele consegue enxergar muito bem, né? Eu acho que a Alfinha também, né, cara, que ela tá até impressionada. Mas, mesmo assim, não vai ficar claro, né, cara, já que estão dentro de um labirinto, né? E a Alfinha chega pra nosso Prota ali pergunta se é realmente o segundo andar, né? Ela nunca ouviu falar sobre o segundo andar ser uma floresta. E o nosso Prota fala que eles provavelmente estavam se referindo a outro segundo andar. Ué, tem mais outro, é? E nosso Prota fala que existem 4 portais no primeiro andar e cada um leva a uma região diferente. Bom, a primeira aqui leva do norte, Floresta de Goblins, que eu acho que é exatamente onde eles estão, né? A segunda é leste, Covil das Bestas. Essa aqui eu acho que é meio pior, né? A terceira é oeste, Terra dos Mortos. Ali até se... acho que é mais facinho, né? E a sul, Montanha Rochosa Escura, brother. Aqui é complicado. E ao fim, então, né, fica toda feliz ali que ela se lembrou, né? Lembrou não, né? Ela acertou, né? Que quer dizer que tudo que vai fazer ali, ele vai ir pro terceiro andar, né? É óbvio, né? Nosso Plota, então, concorda com ela e ela pergunta a ele o que eles vão fazer agora, né, brother? E nosso Plota pergunta se ela sabe o caminho de volta pra cidade. E ela então fala, bom, nós voltamos automaticamente assim que o labirinto fechar, não é? E nosso Plota concorda, sim. São 168 horas para o primeiro andar e 240 horas para o segundo andar. Quando o tempo acabar, o labirinto manda os exploradores de volta para a cidade. E a União Cristal não vai vir aqui, já que eles mal conseguem trabalhar juntos. Nós vamos ficar aqui no segundo andar antes que as 168 horas acabe. E então, vamos voltar para o primeiro. Mas nós não podemos ficar aqui do lado do portal o dia todo. Então, vamos explorar um lugar um pouco mais. E assim eles estão indo, né, rapaziada? Nosso Plotinho tá ali, né, pedindo pra Rain ir na frente, né? A Alfazinha tá felizinha, né, galera? Porque, pô, a gente tá na floresta, né? É o ambiente dela, né? Conhece tudo ali, né? E mesmo que ela saiba que só tem monstros ali, pra ela parece um pouco o santuário das fadas. A Alfazinha fala que tem armadilhas por ali, então pede pro nosso Plotinho seguir os passos dela. Rapaz, a menina tem um olhozinho sinistro, brother. Rapaz, ela consegue enxergar as armadilhas mais escondidas. Nosso pau tá impressionado, porque ele não consegue enxergar nada, né? Que a Alfinha fala que a armadilha tá bem embaixo das folhas e pede pra ele observar. E ela então joga uma pedrinha ali, brother, e o bichinho se fecha. Rapaz, dessa vez os goblins aqui é bem inteligente, né? Diferente lá do primeiro andar, né? E o nosso pato tá impressionado, né, brother? Porque, pô, ela conseguiu enxergar ali fácil, né? E se pergunta se essa é a habilidade de detecção do Zell. E ela já se vira pro nosso patinho e pergunta, né, o que ele acha, né, brother? Eu acho que ela tá fazendo tudo issozinho aí pra poder ganhar mais cristalzinho, né, brother? Acabar com aquele 9 por 1, né? Nossa, o Prota fica olhando ali pra ela ali e depois responde, né, falando que acha que ela é muito boa em jogar pedrinhas. E ela fica em choque, né? O que? É só isso, senhor? Nosso Prota responde. Sempre foi seu trabalho encontrar armadilhas. Não se anime tanto com algo tão pequeno como isso. Se não fosse ela, você tava ferrado mais uma vez, né, Prota? E o nosso Protinha se vira pra ela e fala que ela já é uma exploradora completa, meu irmão. E a Alfazinha aqui fica, não sei, né, se ela gostou eu acho que gostou, né? Tá toda vermelhinha. Eu acho que sim, que ela dá um sorrisinho ali depois ali, né? Concorda com ele, né? Gostou, galera, porque ela tá ali.
eu sou uma exploradora completa, toda felizinha ali. E o nosso prota pensa, né, que ela é bem fácil de manipular. Mas a Elfinha fala que parece que tem alguma coisa errada ali, brother, porque tem armadilhas, mas ela não sente nenhum goblin na área. E o nosso prota fica pensando ali, porque é diferente do primeiro andar, né, cara? Porque aqui tem armadilhas em uma área, mas não significa que tem goblins por perto. Nosso prota pede pra falar com a conversa fiada, né, e manter o foco, e pede pra ir na frente, e ela vai de boa. E o nosso prota fica pensando ali, bom, esse lugar é chamado de Floresta Goblin no jogo. Além das armadilhas, outras características é que os goblins andam em grupo de 12. E algumas vezes com goblins mutantes, que são guerreiros ou arqueiros. Tem mais mutantes à medida que você caminha para o exterior da floresta, e monstros de rank alto também. Mas isso não deveria importar, já que nós planejamos ficar próximo do portal. Nosso prota então se vira para ela e fala, aí, vamos nos livrar de todas as armadilhas ao nosso redor e então começar a largar a nossa área de busca. Se nós metermos numa situação perigosa, nós vamos correr imediatamente para o primeiro andar. E a menina é óbvio que concorda, né? E o nosso podcast fica pensando, bom, alargamos a nossa área ao remover as armadilhas com pedrinhas. Seria um problema se nós acidentalmente passássemos e pisasse em um enquanto estivéssemos fugindo. E a Elfazinha tá muito feliz ali, brother, falando que ela é muito boa. E nosso prota fala, cara, você é tão boa, uma verdadeira exploradora. E aí ela fica mais feliz, né, brother? Mas, de repente, rapaziada, aquela felicidade acabou do nada, né, brother? Ela já se vira ali, chama o nosso prota e fala que está vindo um grupo de goblins, rapaziada. E o nosso protinha pergunta quanto que é, e ela fala que não tem certeza, mas com certeza é mais de 10. E ela acha que eles estão a mais ou menos a 50 metros dele. E parece que eles ainda não encontraram. E pergunta ao nosso protinho o que eles devem fazer. E nosso protinho fala que eles vão lutar. E pergunta o quão perto eles podem chegar sem serem notados. E a Elfazinha fala que sozinha ela consegue chegar a uns 30 metros deles. E nosso protinho fala que entende. E eles vão fazer de acordo com o plano. E eles vão ali, brother, se aproximando ali, brother, devagarinho, devagarinho. E o nosso prota olhando a Elfazinha andando ali, cara, e fica impressionado que ela não faz nenhum barulho, mesmo andando por toda essa grama na floresta. E tá ali, rapaziada, o grupinho de goblin ali, bro, tudo reunido. Bom, pelo que eu contei aqui, tem uns 7 ali, né? A Elfazinha balança o bracinho pra lá e pra cá, nosso pratinho dá aquela olhada. Ela já prepara o seu arco ali, né? Mirando ali em um deles ali. E soltou o arco, meu irmão. Soltou a flechinha, mano. Vai vigiando, ó. Vai viajando. Nosso plotinho já prepara pra correr também, né? Se pergunta se ela conseguiu acertar um elfozinho. Um elfozinho é um goblinzinho ali. Nosso prota pede pra elfazinha ficar atrás dele, né? Ela concorda. Ele já vai com a sua marretinha ali, pronto pra marretar os goblinzinhos. Enquanto faz essa cara feia que ele pensa que o segundo andar é definitivamente diferente. Tem 3 vezes mais goblins do que normalmente aparecia no primeiro andar. E é bem intimidador, mesmo que sejam só goblins. E mais, tem goblins guerreiros ali. Isso seria assustador, mas surpreendentemente, o nosso pratinha não sente medo algum. Em vez disso, o coração de guerreiro que ele possui está batendo. E batendo sem parar, mas sabe quem tá batendo sem parar também, brother? É o nosso prota, é escudo e martelada, martelada e escudo. Já meteu um marretão aqui na cabeça de um, brother, chegou até a brilhar aqui uma luzinha aqui. O goblinzinho sai voando ali, brother, e os outros vai partir pra cima do nosso prota. E vem um de cada lado, né, cara, querendo cercar ele. Nosso protinho ali usa um escudo ali pra poder afastar um. Mete a marretada em outro ali, que já sai voando ali, dando mortal parafuso. Nosso protinho dá aquela olhada, meu irmão, sinistra, brother, e já mete um porradão ali, brother, afundando o goblinzinho no chão, meu irmão. Mas alguma coisa chamou a atenção do nosso brother, rapaziada. Dessa vez, meu irmão, quase, brother. Nosso brother desviou de um ataque ali. Eu não sei se tava com a faquinha, né, brother? Desviou da faquinha ali, brother. Rapaz, chegou até a cortar um pedacinho do nariz. Nosso protinho já se afasta ali, brother. Nosso prota percebe que isso foi bem perigoso, né? Que a cabeça dele estaria voando se ele tivesse reagido 1 segundo mais devagar. E, brother, os goblinzinhos, meu irmão, não dão tempo nem do nosso protinho respirar, brother. Já vão pra cima. E assim, deu outra
matar os goblins é até fácil, né, brother? Mas mais de 5, bro, é difícil para um Carlais, brother. E eles partem pra cima do nosso Proto, mano. Com o maior felizinho, sorriso de orelha a orelha. Mas, de repente, meu irmão, a elfazinha resolveu agir, já solta o arco, brother. E a flechinha vai na testa de um ali, meu irmão. Enquanto o outro bate no escudinho do nosso Prota. E tá a nossa querida elfazinha aqui. Nossa, o Protinha dá uma olhadinha pra ela e pensa, né? Bom, parece que a Win entrou em posição. Eu vou acabar com isso. E chama os bichinhos desgraçados ali e parte pra cima. E manda eles vir pra cima também, brother. É o porradeiro aqui. O último que ficar de pé ganha.